Fala, galera, ligada aqui no podcast 45 minutos. A gente está começando aqui mais uma live, Na verdade, a gente está continuando uma live aqui. Você que está nos escutando aqui em formato de podcast, a gente já está com um programa no ar há 4 horas e 48 minutos. A turma começou antes lá do jogo Náutico e ABC. Neste momento são 8 horas e 6 minutos, mas a turma começou antes das 5, se eu não me engano, essa live. 3 horas, jovem. 3 horas, não foi? E fizeram aí o react de Náutico e ABC, também de Sport CRB e Ceará e Sergipe pela Copa do Nordeste, uma classificação do ABC no primeiro jogo, do Sport contra o CRB e do Ceará contra o Sergipe, os outros jogos aí que fecharam aí essa fase de quartas de final, que tiveram já o Fortaleza se classificando no último sábado, vencendo por 4-0 também o Ferroviário. Então a gente já tem definido Sport e ABC na Ilha do Retiro e Fortaleza e Ceará, comando do Fortaleza, o segundo jogo aí dessa semifinal da Copa do Nordeste. Eu sou o Lucas Reliosi, estou aqui agora com Fred Figueroa, com JP Pereira, com Léo Fontinelli e com Ciro Câmara. Ainda pode chegar mais gente aqui, Cláudio deve chegar também, vai chegar mais gente por aqui também para a gente analisar tudo que aconteceu aí nesse sábado, nesse domingo de Copa do Nordeste e também projetar um pouco aí o que vão ser essas semifinais que eu já falei. Vamos embora, a gente vai começar aqui, Fred, falando do jogo do Sport, que foi a maior vitória do dia de hoje, né? 4-0. Os outros dois venceram por 3-1, tanto o ABC vencendo o Náutico quanto o Ceará vencendo o Sergipe. E o Sport passou por cima do CRB, 4-0. Gols de Jorginho, Juba, Cariús e Edinho, né? Cariús e Edinho, exatamente. Fred, como é que você viu esse jogo? Você que está no estádio nesse momento, fez aí o react desse jogo, mas agora passado aí o fim da partida, como é que você viu esse jogo, essa classificação do Sport e a construção desse resultado, Fred Figueroa? Tá no mudo. Segue. Agora. Desculpa, Lucas. Na verdade, eu vou perder do Celso aqui, cara. Eu ainda estou conectado. Tá ruim, viu, Fred? Tá baixo demais. Eu tô achando que... Espera um pouco. Tá. Vamos esperar. E aí a gente vai falar... Vou começar contigo, JP, então, pra gente falar desse jogo, que teve esse 4-0 do Sport. Como é que você viu esse jogo? Um jogo que começou bem pegado, mas depois do Sport com tranquilidade foi construindo o resultado e fez o 4-0 aí para vencer o CRB e se classificar, JP. Fala, Lucas. Agora oficial no pós-jogo, né, já com os confrontos tudo definido. E o jogo foi um jogo que tudo que a gente imaginava ali no pré, né, na análise do comportamento dos times, né, e aí conhecendo esses times ao longo da temporada, na análise de uma escalação, o Sport trouxe ali uma alteração com Labandeira ganhando a vaga de Edinho. De resto, já era ali a escalação principal. O CRB trouxe uma dobra de laterais pelo lado ali que vinha sendo o lado mais perigoso do Sport, né, com Hereda e Matheus, né, buscando dar um pouco mais de dificuldade naquele lado ali, né, e podendo ter mudanças no estilo de jogo. E a gente viu um Sport que desde o primeiro momento subiu a sua pressão, né, buscou tirar o ABC, buscou sufocar, buscou já recuperar essa posse de bola no campo do ABC. Quando tinha posse, a gente viu um Sabino muito avançado, até para dar uma superioridade pelo lado onde o CRB buscou fechar o Sport, né? Então o Sabino passou a ser um protagonista ali naquele lado esquerdo, fazendo essa bola andar. E um CRB muito vertical. JP, o Sport hoje, assim, Anderson já tinha feito isso algumas vezes durante os jogos, mas hoje foram 90 minutos. O Sport hoje jogou com 3 zagueiros. Eduardo foi um zagueiro hoje, oficialmente. Labandeira numa ponta, Cariús numa outra, e Sabino acabava tendo essa oportunidade desse avanço aí pela esquerda muito por conta disso também, né? Já vem sendo, né, Lucas? Como você bem falou, que já outras vezes, né? A gente mencionou isso, inclusive, no pré-jogo, né? O Sport do lado esquerdo, quem fica mais espetado ali é Cariús,
e aí deixa Juba como um meia esquerda, né? Não dá pra gente chamar Juba de ponta esquerda, porque Juba é um cara que tá sempre ali no que a gente chama de meio espaço, né? Juba procura aquele espaço entre o lateral e o zagueiro do seu lado, para estar pisando muito na área, né? Para estar achando o Jorginho, o jogo por dentro ali com o Jorginho, com o Ronaldo caindo mais daquele lado, né? E com o próprio Cariús. Enquanto do lado direito, quem fica dessa forma mais aberta é Labandeira, né? E quem pisa mais ali é Fabinho e Jorginho, né? Não é Eduardo. Eduardo fica bem mais atrás nesse apoio, exatamente como a gente chamou ali no pré e você chamou agora, desse terceiro zagueiro, né? O cara que dá essa segurança, e foi um personagem que a gente falou um pouco ali durante o decorrer, e isso se mostrou de uma forma muito forte hoje, quando quem teve mais a posse, quem teve mais essa liberdade de poder sair, de poder caminhar, de poder conduzir, né? E eu não digo só que é o que pode ou não pode, né? Mas o jogo se desenhou dessa forma. Foi um jogo que se desenhou mais para Eduardo segurar ainda mais e Sabino poder construir, poder sair, poder andar, né? Tava o CRB deu essa possibilidade e o Sport soube utilizar isso. O Sport soube utilizar isso de uma forma bem interessante para trabalhar um pouco a bola daquele lado e achar a Labandeira, né? Que é um cara bastante agudo, um cara que gosta de entrar na área, que gosta de pisar na área, muito mais do que Edinho, né? Edinho já quando foi titular, quando entrou, fez gol hoje e quando foi titular em outros jogos, já demonstrou coisas boas, né? Coisas interessantes, características, mas essa característica de pisar na área, Labandeira tem muito mais forte do que ele. Então o Sport conseguiu observar isso, né? E trouxe essa alteração que, na minha visão, e o resultado do jogo mostra isso, né? Diz que deu muito certo. Os gols nascem dos pés de Labandeira, né? Teve ali a discussão de um impedimento ou não, que já nesse momento a visão é de que já não estava, né, impedido, então foi um gol numa condição legal. E várias outras chances, né? Gol anulado. Então, assim, os dois times durante ali 20 e 25 minutos tiveram de uma forma muito clara o seu modelo de jogo, né, do Sport buscando sufocar por estar em casa, por ter o apoio da sua torcida, por ser o time que vem fazendo no início do ano melhor, que tem mais qualidade técnica e peça decisiva, e o CRB na sua forma buscando atacar o que observava que o Sport talvez não fizesse tão bem, que era essa corrida para trás dos seus zagueiros. Poxa, Sabino tá tão alto, vamos utilizar essa bola ali esticada, vamos colocar Anselmo Ramon para disputar, vamos colocar Renato ali nessa disputa, né? Onde talvez a gente vai encontrar um pouco mais de espaço. Tentou isso, porque em grande parte do jogo, Diogo Silva conseguiu manter o CRB vivo, né? Se o CRB acreditou ali, até por o segundo gol, vamos dizer assim, foi porque Diogo Silva trabalhou bastante, o Sport construindo, Wagner Love aparecendo muito na construção, e aí é um capítulo à parte que eu tenho certeza que Fred vai trazer mais para frente, eu vou querer falar também. O cara que tem auxiliado é muito mais do que fazer ou perder gol. Né? É um cara que auxilia. Joga demais, tu é maluco, pô. Que faz o time chegar na área. Né? E um comentário que eu ia trazer durante a partida, numa discussão essa semana em um grupo, tal, falando sobre Love, um conhecido dizia que Gabriel merecia a chance como titular. Né? E aí eu disse, bicho, você tá louco. No lugar de qualquer um, menos no de Love, só se for. Não é por Gabriel, não. É pelo que Love tá jogando. E não é pelo gol perdido. Total, porque se Love tivesse jogando o que tá jogando, pressionando o que pressiona, recuperando o que recupera de bola, fazendo parede, fazendo o time andar, fazendo o time chegar, e ainda tivesse fazendo todos os gols, Love nesse momento era reserva de Pedro ou de Yuri Alberto, pô. Se Love tivesse fazendo tudo o que ele tá fazendo e fazendo todos os gols, Love não estaria no Sport. Né? E Love vem pro Sport porque, lógico, diminuiu um pouco o seu nível, diminuiu o que ele já fez um dia. Mas para o contexto do Sport, para um contexto de Copa do Nordeste, para um contexto de Série B, é um jogador extremamente importante, totalmente com a capacidade técnica, e mais do que capacidade técnica, a capacidade cognitiva, a tomada de decisão de Love. É um cara que é muito acima nesse sentido. É um cara que pensa, que consegue antecipar as suas ações, né? O gol de Cariús, a parede que ele faz, deixa isso muito nítido. Então, para além da bola de Love entrar ou não, para além de Love, a gente falar os autores dos 4 gols aqui e não falar o nome de Wagner Love nesse meio, mas eu já antecipo aqui que é um dos melhores jogadores do Sport nessa partida e um dos melhores jogadores do Sport na temporada. O time
precisa muito dele para conseguir chegar com muita qualidade na frente. Não à toa, 4 gols, né, gol anulado e várias outras chances que Diogo Silva salvou. Fred, Agora sim. Como é que foi teu sentimento aí desse jogo aí no estádio, né? Você acompanhou de perto, em loco aí, essa partida do Sport. O Celso tá falando aí atrás, né? Então, queria te ouvir como é que você viu esse jogo de imposição do Sport, de conseguir construir esse 4-0, de imponência também, né? Isso, Lucas. Eu vou iniciar o meu comentário voltando exatamente para quando, no intervalo da partida, eu fiz a minha leitura e passei para JP. E o que é que eu pontuei naquele momento? Que o Sport fazia no jogo mais decisivo da temporada até aqui, no jogo crucial da temporada até aqui, no jogo em que o Sport seria mais exigido tecnicamente e seria cobrado, né, dentro de campo por essa sua evolução. Naquele momento, ao passar para JP, eu disse o seguinte, eu disse: o Sport, nesse primeiro tempo, coloca um tijolinho na sua evolução, na sua consolidação de um grande trabalho nessa temporada. Por quê? Porque o Sport entrou em campo dando a sua melhor face. O Sport que a gente viu no primeiro tempo e, consequentemente, no segundo tempo, foi a melhor face do Sport em 2023. Foi a primeira vez que o time atingiu esse nível? Não. O time já apresentou essas mesmas características em alguns jogos, como, né, o já histórico 6-0 contra o Bahia. Mostrou parte disso naqueles clássicos contra o Náutico, onde teve um desperdício de gols muito grande. Mas, em jogos com maior poder de decisão, até a finalização parece mais atenta, parece mais precisa. O comportamento de Jorginho naquele primeiro gol mostra isso: tranquilidade, confiança, né? Ele é um cara muito técnico. Isso a gente já sabe que ele tem. Mas ele teve tranquilidade para que tudo acontecesse dentro da área enquanto ele decidia o momento exato da finalização. São segundos, mas que na visão do jogador ali é como se realmente tudo congelasse um pouco, né? Ele bate com muita tranquilidade. Essa tranquilidade vem dos resultados, vem da confiança do time no seu próprio potencial. Então, esse jogo, como um todo, ele reafirma que o Sport de 2023 é um time bem treinado, é um time com bom potencial técnico, é um time capaz de enfrentar jogos onde tudo isso vai ser cobrado. Claro que ninguém imaginava, quando o Sport goleia o Bahia por 6-0, que o Bahia teria um início de ano tão ruim. Havia uma certa interrogação sobre aquele jogo. Mas também, quando a gente volta e lembra de Ceará 3, Sport 2, todo mundo tratou com injustiça, muita gente reclamou, né, daquela estratégia de não ter jogo do Ceará que qualquer time faria, né, naqueles 8 minutos finais, nos descontos, não teve jogo, a bola não andou. Mas a sensação geral dos torcedores do Sport, de quem analisa o Sport, foi que o Sport fez uma boa partida. O Sport fez um ótimo primeiro tempo contra o Ceará e saiu perdendo por 2-1. A construção daquele primeiro tempo era de vitória para o Sport, ele saiu perdendo por 2-1. Mas desde então, o time continuou dando boas respostas, continuou mostrando virtudes que a gente viu nessa partida. É um time que se reorganiza muito rápido quando necessário. É um time que tem uma transição coordenada. É um time que tem, e aí muito pelos pés de Wagner Love, um repertório ofensivo, né, vertical, um repertório ofensivo, para deixar jogador na cara do goleiro. Até o gol do Sport, o primeiro gol do Sport, o gol de Jorginho, a gente tinha um jogo em que o Sport era melhor, tinha mais volume, mas o CRB assustava. Com as descidas, com as respostas, bolas cruzadas. E a gente aqui, fazendo react, a gente dizia: veja só, o CRB está disputando palmo a palmo o jogo. O CRB dá respostas
os ataques do Sport. Mas o CRB não entra na área do Sport tocando bola. O CRB não envolve a marcação do Sport. E o Sport envolve a marcação do CRB. Tá? Qual é o grande diferencial dessa partida, para mim, positivamente? É que Jorginho talvez tenha feito sua melhor partida pelo Sport. Então você tem um Love com toda a capacidade de criação dele, surpreendendo demais, assim. Veja só. Quando o Love foi contratado, a gente falou assim, vai fazer 8 gols? Vai deixar 5 gols? Total, pô. Mas A ninguém conta era de imaginava meter esse um golzinho jogador. ali para pagar a conta, né? É isso, paradinho na área, fazer o Exatamente. golzinho. Ninguém Exatamente. imaginava esse jogador. Nem quem contratou. Exatamente, nem quem contratou. Ainda bem que essa transmissão não é Sport TV, a Copa do Nordeste é meio escondida aí nacionalmente, porque, veja só, o nível que o Love está entregando do Sport nesse momento é surpreendente. É surpreendente. Não ter sido o exímio finalizador que a gente esperava, mas é hoje o homem de frente mais importante do Sport. Tá? Então, o destrave desse jogo veio por um Jorginho que fez uma grande partida, tá? E uma ótima escolha, né, de Henderson naquela dividida Labandeira ou Edinho, né, porque Labandeira, e isso eu já tinha falado outras vezes, Labandeira para... Acho que travou aí, Fred, né? Travou. Tá. Voltou, Labandeira tem uma característica. Labandeira tem uma característica de sempre querer entrar na área. Labandeira tem uma característica de entrar na área de cabeça erguida, de procurar o gol. E foi uma ótima escolha de Henderson. Então, assim, os gols que o Sport perdeu no primeiro tempo foram muito mais por mérito do goleiro do CRB. Tá? Quando volta para o segundo tempo, o Sport vive um rápido momento perigoso, que acho que durou 5 minutos, se muito. O CRB tem uma grande chance de empatar. É uma bola que Eduardo consegue, né, travar ali na hora da finalização. A bola passa pelo lado de Renan. E aí, depois dessa jogada, o Sport sente. O CRB tem 4, 5 minutos ali de um aperto, uma sequência de 3 escanteios, contando com esse primeiro. Tá? São 3 escanteios rondando a área do Sport. Mas uma noite em que o bom e velho Sabieri, né, Sabino e Thierry, responderam muito bem em todas as bolas aéreas, por baixo também, mas foi um destaque do Sport, né, a eficiência do time defensivamente nas jogadas aéreas. E aí veio um momento que o Sport mata o jogo. Né, começa com aquela bela jogada, né, que o Sport vai triangulando, Jorginho aciona a Labandeira de cara para o goleiro, prefere tentar um último toque para Wagner Love. Aquela é uma chance totalmente criada pelo Sport, e depois o Sport planta uma marcação intensa na saída de bola do CRB, rouba bolas em sequência, ganha todas as divididas no meio de campo e dá um calor, né, empurra ali o CRB para dentro da sua própria área. Uma chance perdida, 2 chances perdidas. Na terceira, né, o Sport triangula bem de novo, o Juba sai na cara do gol, tira com toda a tranquilidade do mundo do goleiro, e o Sport mata moralmente o CRB na partida. Teve um momento da transmissão que eu disse que o CRB, o jogo estava 2-0, eu disse que o CRB, ele começou a ter uma postura muito parecida com a do Náutico contra o ABC. O Náutico aceitou o 2-0 do ABC assim, de forma assustadora. Porém, talvez a diferença técnica do ABC para o Náutico não era tão grande quanto estava sendo a do Sport para o CRB, mas o CRB também recuou seu ímpeto, em nenhum momento demonstrou força para tentar o 2-1, para tentar o 2-2, de modo que a partida caminhou em curso natural para a goleada. Tá? O curso natural da partida foi a goleada. Quando acabou o primeiro tempo, eu também trouxe o seguinte: se tivesse tido um segundo gol, era muito mais o 2-0 do que o 1-1. E assim foi até o resto da partida. O 3-0 foi muito mais próximo do que o 2-1, o 4-0 foi muito mais próximo do que o 3-1. Se a partida seguisse, seguiria o mesmo ritmo. Tá? Então o Sport fez tudo o que se esperava positivamente. Eu não esperava isso. Tá? Eu temia esse jogo como um jogo em que
o Sport seria submetido a uma pressão e oscilações naturais poderiam minar a confiança da equipe. Aquele 0-0 contra o Santa, todo mundo me chamou de fire, mas eu disse, tá aí, foi até bom esse 0-0 para provar que nem sempre vence esperando, vai dar sempre certo, vai dar sempre certo. Mas foi muito acima, tá? Foi muito acima. O Sport hoje foi o Sport, não foi o Sport dos jogos contra o Santa Cruz. Tá? Foi a melhor face do Sport em 2023. Repetida, o que é melhor. Não é uma atuação que você diz, porra, o Sport fez a atuação do ano. Pode até ter sido a melhor atuação. Mas ela está muito, muito ligada àquele Sport Bahia. Ela está muito ligada a momentos de Sport Náutico. Ela está muito ligada a momentos de Ceará Sport. A gente já viu esse time jogar isso outras vezes. Mas que bom que na hora que precisou, conseguiu responder fisicamente, tecnicamente. Tá, e aí aquelas escolhas de Anderson, que a gente tanto critica, pelo menos nesse... Travou. Travou o Fred aí, JP. Não sei se, vamos ver se restabelece. Eu não sei que momento eu dei uma oscilada, né? O time quando estava nas substituições, forte. Você estava falando das substituições de Anderson. Nem era substituições, era das escolhas de Anderson ao longo da temporada, de repetir demais os titulares. Então, o time chegou muito forte fisicamente. Então, até isso você tem que deixar de lado. Né? A gente fez críticas a Anderson. Eu sempre ressaltei que ele deveria ter muito mais informações do que a gente, porque ele desafia o senso geral. Ele desafiava o senso geral. O senso geral sugeria que deveria rodar muito mais elenco. Eu acho que deveria, mesmo dando tudo certo, mesmo o Sport estando dando as respostas que todo mundo queria, tá? Mas a gente ainda queria ter visto alguns caras da base jogarem um pouco mais, alguns reservas terem mais minutos, porém não há o que criticar. Né? Anderson vence todas as vezes que é questionado, e essa atuação tão segura, né, tão potente, eu diria, foi uma atuação potente do Sport. Né, contra um CRB que é da sua divisão, contra um CRB que não tinha perdido até 3 dias atrás. E o CRB então, uma atuação que tem um bom time, com bons valores. Isso. Anselmo Ramon, um atacante já assim, testado e aprovado. Não é, Lucas? Primeira página de Série B? Sem dúvida nenhuma. É um time que vai ali, se fosse para fazer aquele programa que a gente faz, de oitavo a quarto. Pode beliscar a quarta colocação. Né? Eu tenho certeza que em Maceió, a turma de Série B está trabalhando para o acesso. Total. Não está dizendo assim, vamos fazer aquela campanha só para manter, não. Eles querem acesso. Tá? Tem investimento de acesso. Mas foi facilmente batido. Tá? Então é um carimbo importante para o esporte, resposta importante, tá? E que deixa o esporte onde queria estar. Vem mais um adversário duríssimo, né? Vem mais um adversário com um cartel, né, interessante na temporada. Não tomou conhecimento do Náutico hoje, o ABC, mas isso é tema do roteiro que eu não enviei, Lucas. Aquele roteiro. Isso é tema. Aquele roteiro, você, apesar de uma frase no ar, você interpretou bem. Para mais tarde a gente comenta quando a gente for falar dos jogos, mas não dá para botar o carro na frente dos bois, tá? A atuação é sólida, a atuação é potente, a atuação ressalta faces positivas e coloca o esporte na semifinal. No meio da semana é outra história. Ótimo. Fred, antes de mais estar aqui já, mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui para não ter que esperar para voltar para tu. Coisa rápida, só para que você traga teu sentimento aí da ilha hoje. Enfim, eu acho que foi um jogo também talvez de reaproximação. Não vi qual foi o público divulgado, mas a última parcial estava em 22 mil. Imagino que tenha batido perto de 25.008. 25 mil pessoas. É isso. Então, assim, foi um jogo importante para isso também, né? Tiveram alguns momentos ali de ápice do esporte na temporada, mas eu acho que esse jogo talvez seja um jogo de virada de chave, de reaproximação da torcida com o time, né? Lucas, quando o Sport venceu o Sergipe, aquele gol no final, né, que aí ele explodiu, curiosamente até foi o primeiro jogo que eu vi esse ano do Sport. Foi o primeiro jogo depois que o Sport lançou um programa de sócios há muito tempo pedido, né? Um check-in, né? Um programa de sócios
em que se facilitasse a presença da torcida nos estádios. E naquele dia eu dei uma tuitada dizendo assim, aquele gol foi importante para dar todas as vantagens que o Sport poderia ter, e o Sport foi lá e confirmou. Meu amigo está dando um redemoinho aqui, que eu vou até segurar o celular. Aquele jogo, aquele gol no finalzinho, deu ao Sport o cenário das vantagens que o Sport precisava para ter jogos como esse. Naquele dia eu falei isso. Para o Sport poder ter decisões em casa. E decisões em casa vão aumentar o número de sócios. Naquele dia, aquele público, acho que foi 10 mil pessoas, não lembro, 7, 9, 10, 12 mil, não lembro exatamente o público de Sport Sergipe. Aquele público já foi a primeira resposta à campanha de sócio. Tá? Aquele gol, a forma como aconteceu a partida, o Sport se sentiu injustiçado pela arbitragem, ficou com um homem a menos, a expulsão não foi injusta, buscou um gol no final. Aquilo ali abriu o desenho de uma reaproximação. Porque o número de sócios vai aumentar, o check-in garante a presença do público. Para esse jogo, a diretoria diminuiu os valores dos ingressos, então criou o cenário perfeito para que isso acontecesse. Né? A gente chegou aqui, os meninos chegaram 1 da tarde, eu cheguei aqui 2h30, né, 3 horas. Faltavam 3 horas para o jogo. Pô. O movimento parecia que faltava 40 minutos para o jogo. Né? A sede lotada, as pessoas curtindo. Né? Estava tendo aquele samba que tem antes, as pessoas, né, com suas estruturas no carro, né, com cooler, né, fazendo churrasquinho. Um clima de grande jogo. E a gente estava na live, vocês foram vendo a arquibancada frontal enchendo, social enchendo, cadeira enchendo, o estádio pulsante, como uma decisão merece. Tá? A torcida foi presente, cantou, vibrou, né? E aí fortaleceu muito o fator Ilha do Retiro, né? No ano passado, o Sport conseguiu as quartas de final, né, na classificação dos pênaltis contra o CSA, trouxe a semifinal para a Arena, contra o CRB, um jogo também muito pulsante, estádio cheio, e aí aquela vitória contra o CRB na semifinal, abriu as portas para a final na Arena. Isso. Agora, meu amigo, eu acho que o Sport vai... Deu uma travadinha de novo aí, mas eu acho que... Fiquei curioso. Para ver onde é que ele vai colocar, né, Vai Cássio? para onde, porra? Vai ficar Não, curioso. olha só. Eu acho que Eu não sei exatamente onde eu travei. Não, você falou, todas as travadinhas. Eu acho que vai o Sport para vai para todas as decisões na ilha. Tá? Eu acho que o Sport... o saldo desse jogo, da torcida presente, tá? Da interação, da facilidade de criação do time, e aquele 0-0zinho safadinho com o Santa Cruz, que a turma anti-arena ficou dizendo, se fosse na ilha ganhava, decisão não pode ser na arena. O saldo daquele joguinho safado, colocado em comparação na balança com o que se viu na Ilha do Retiro hoje, com certeza, só, ninguém discute que o ABC é aqui, certo? Ninguém discute que o jogo do ABC é aqui. É óbvio que o jogo do ABC é na ilha. Claro. Se o Sport for para a final, vai ter vencido o ABC. Se tiver vencido o ABC, a ilha vai ter funcionado. A única questão é que é mais longe a final, né, Fred? Isso. E pode ser até muito longe se for Fortaleza. Se o Sport passar do ABC, o fator ilha vai ficar. A ilha vai ficar muito viva, tá? Eu não vejo como o Sport tirar a final daqui. Então, para mim, uma das grandes respostas que foi dada aqui hoje é que a Ilha do Retiro, ela é parte, né, dos potenciais do Sport para a semifinal e de um eventual potencial do Sport para a final. Claro que lotaria a arena, daria uma renda milionária. Esse dilema vai acontecer. Eu não estou falando aqui o que está decidido, não. Longe disso. Eu não vi o que é que JP falou sobre Yuri já ter dito, né? Mas, assim, eu acho que a questão de sentimento vai pesar muito. Tá? A questão de sentimento vai pesar muito. E a resposta que foi dada hoje, a forma como o time jogou, a relação com a torcida, o estádio cheio, tudo, o Sport não pode correr o risco de cortar essa relação, tá? Perfeito. Vamos ver o jogo do ABC, mas é o que eu estou dizendo. Veja só, se o Sport perder do ABC, aí foi eliminado, não tem beleza. final. Então acabou a discussão. Se ganhar, vai potencializar tudo que eu estou falando aqui. É isso, exato. Vai deixar numa encruzilhada que não tem como um presidente, assim... Não. Eu sei que os números pesam, tudo, mas vai ser muito difícil que um presidente... Não seria, até porque
veja só, se o Sport tirar o ABC, os contextos da final. A final ou com Fortaleza ou com o Ceará. Se a final for com Fortaleza, você lembra que no ano passado jogou na Arena e não venceu. Se a final for contra o Ceará, você vai lembrar que jogou na Ilha e venceu nas duas decisões. E mais do que isso, ano passado a renda de Sport Fortaleza foi a maior da história do futebol pernambucano. Foi o recorde de público da Arena e a maior do futebol pernambucano, 1 milhão e 800 mil reais. Só que, desta vez, a Copa do Nordeste está pagando um pouco mais. Então, o campeão, ele pode, eventualmente, até porque o Sport não teria nem como igualar essa receita na Arena Pernambuco por causa do check-in. Só faria mais pessoas se associarem para poder, de graça, entre aspas, de graça para a Arena. Mas eu acho que a cota da Copa do Nordeste aumentou, ainda não é o ideal, mas aumentou o suficiente para você não pensar que ou faz essa renda ou você se viabiliza. Então, assim, e isso vale para o ABC também. O ABC, que não teve a sua torcida contra o Náutico, se o ABC tirar o Sport, eu não imagino o ABC jogando a final na Arena das Dunas, não, meu irmão. Os caras vão jogar no Frasqueirão. Foi lá no Frasqueirão que, por exemplo, o ABC ganhou do Fortaleza. Mesmo que a Arena das Dunas proporcione uma renda maior, tem um público, uma capacidade bem maior, mas eu acho que o ABC não faria isso. E não é tanto que o ABC também está na Série B. Não é algo determinante, você tem que fazer isso, até porque no passado o Sport fez e rendeu e foi importante aquele dinheiro. Só que já teve aquela experiência e nesse momento o check-in não vai fazer com que a renda do Sport seja 1 milhão e 800 mil reais. Não tem como. Não tem como. Então, se não tem como, você tendo um fator mano de campo que vem funcionando tão bem... É isso. É isso. Perfeito. E para você não se colocar numa condição, Lucas, de... Lá teria vencido. Ano passado o Fortaleza já era mais favorito do que o Sport. O Fortaleza já era, não. Era o favorito do Sport. Não havia nenhum. Como será se dá corrente? Eu acho. É até um debate, mas eu acho até que era mais favorito do que agora. Muito mais. Eu acho o Sport era mas um momento. Eu acho esse time do Fortaleza agora com potencial técnico maior. Mas isso é o debate. Mas o Sport também, né? Melhor, pô. Aquele era um bando. O Sport era horroroso. É verdade. Ou seja, a análise de vocês é mais pelo lado do crescimento do Sport do que do Fortaleza. Ok, concordo. Esse Sport é bem melhor do que o Sport do ano passado. Mas o Fortaleza esse ano acho que tem um potencial técnico melhor que o do ano passado. Também acho. É mais mas completo, enfim, aquele né? jogo, talvez o Sport não ganhasse em lugar nenhum, porra. Assim, é só não colocar, não ganhou porque foi na Arena. Não é exatamente isso, não. Mas assim, se o Sport criou essa simbiose agora para essa temporada de 2023 na Ilha do Retiro, a Ilha do Retiro está conseguindo ter uma capacidade maior para esses jogos. Acho até que poderia ser um pouco maior ainda, acho que está muito limitado. Você vê espaços vazios lá, mas é tudo relacionado à evacuação do público, né? Essa é uma coisa que o Sport está tentando ainda, por isso que a capacidade da Ilha do Retiro, segundo o Instituto de Peso e Medidas, considerando todos os espaços, seria de 34 mil pessoas. Só pode 26 mil. Ou seja, porque tem uma limitação de segurança por contenção de pessoas. A mesma coisa no Arruda. O Arruda está 44 mil, só que a capacidade máxima do Arruda hoje é de 60 mil pessoas. Se o Santa fizer atender todas as solicitações dos bombeiros, bota um corrimão aqui, aumenta essa saída, enfim, bota aquela sinalização, o Santa pode chegar até 60 mil, e o Sport até 34. Então, esses 8 mil, o Sport tem esse vácuo. Mas não é isso que vai fazer com que o mando de campo não seja o mando de campo. E isso tudo no eventual final, mas na semifinal certamente é na Ilha do Retiro. Semifinal não tem nem discussão. Não, porque no passado já foi na Arena, tá? É bom lembrar, só para dizer que no passado a semifinal já foi na Arena. Mas eu acho que a Ilha não estava em condição, né? Mas, enfim, não vai ser, obviamente. O jogo é aqui. O jogo do meio de semana é aqui. E aí, Cássio, eu até repito o que eu disse. Se o Sport tivesse colocado os 4-0 que se imaginava no Santa Cruz, na Arena, podia até ter debate. Aquele 0-0, meu Deus, cria uma resistência. Aquela partidinha safada do Sport deu munição para todo mundo que é anti-Arena. Dizer, bicho, não vai falar não. Aqui nesse ideal o Sport vem de um 0-0 safadinho daquele para uma atuação como essa. A gente entende que o jogador não entrou do mesmo jeito nos dois jogos, todo mundo sabe. Foco, concentração, entrega física. Mas para parte dos torcedores, o que fez diferença foi a ilha. Total. A atmosfera. Então... Não tem discussão para frente. Maestro, a gente passou um pouco pelo jogo já, mas enfim, deixo aberto aqui se você quiser trazer a tua análise do jogo,
de como é que você viu essa construção desse 4-0 do Sport. E aí, se quiser também, já pode emendar isso, trazendo aí também destaques individuais, pode fazer num combo só aí, como é que você viu esse Sport e hoje individualmente as peças aí colocadas por Anderson nesse 4-0 contra o CRB mais. Vamos lá, Lucas. Eu gostei da condução, porque eu ia por aí, não é falar o jogo não, já teve inclusive 2 horas de react com os caras. Isso. É mais nessa posição em relação à atuação do Sport. Essa atuação do Sport ela foi invertida do que o clube costuma fazer. Na minha opinião, o Sport foi crescendo ao longo da partida. Porque de vez em quando decide, faz uns golzinhos ali, depois retrai um pouco, segura e tal. Perfeito. Segura o resultado, conduz sem maiores sustos e define a partida. Nesse jogo contra o CRB, eu acho que o Sport foi ascendendo durante o jogo. Primeiro, um dado que eu já tinha falado, mas enfim, para a audiência rotativa é sempre importante falar de novo. Esse foi o único jogo dos 4, das quartas de final, onde 2 times estavam na mesma divisão. Porque, do outro lado, Fortaleza na primeira, Ferroviário na quarta, Ceará na segunda, Sergipe na quarta, ABC na segunda, Náutico na terceira, e agora Sport e CRB na segunda. E nos 3 outros casos, sempre o time que estava na condição melhor ainda era o mandante. Então, nessa, havia um cenário de um time que será adversário do Sport muito em breve na Série B novamente, que no ano passado ganhou lá e lô do Sport, embora o Sport tenha eliminado. O Sport e o CRB se enfrentaram 4 vezes ano passado, o CRB venceu 3. O Sport só ganhou justamente aquela que foi a do mata-mata. Era um adversário perigoso, time que só tinha uma derrota no ano. Então, esse risco existia, mesmo que existisse o favoritismo do Sport proporcionado pela melhor campanha. Não dava para entrar como o Sport entrou em outros jogos. Eu acho que isso aconteceu. O Sport entrou num cenário equilibrado. O CRB teve uma posse de bola maior do que o Sport. Isso não vinha acontecendo. O Sport vinha até tendo mais posse de bola nos jogos na Ilha do Retiro. Fabinho e Ronaldo, acho que eles demoraram um pouco a se acertar, mas na hora que isso aconteceu, na hora que as jogadas passaram a fluir, eu acho que dos 20 minutos para frente, o Sport dominou o CRB sem o menor risco de não se classificar. Poderia ter sido de forma fortuita naquele lance de Renato, quando ainda estava 1-0. No segundo tempo, uma bola cruzada, rasteira, Renato ainda quase tocando na área, ele chuta e... Não sei se você recorda do lance, não sei se eu estou descrevendo bem. É uma bola rasteira vindo da direita, ele ali dentro da área, ele cai, mas ele meio que de carrinho ainda tentando colocar a bola para dentro, a bola foi pelo lado de fora da rede. Só teve aquilo do CRB. E naquele momento ali, no segundo tempo, primeiro que o Sport teve chances para ampliar o placar ainda na primeira etapa, e no segundo tempo, até saiu o gol de Juba, foram assim 3 chances claríssimas para abrir o placar. Daquelas que se você, eu lembro assim, se você está na Série A, tu tem uma chance daquela e tu perder, tu sabe que a merda vem depois. Porque você não pode perder uma chance daquela. Porque o adversário vai matar você na partida. E o Sport perdeu 3 em 12 minutos, aí no 13º, em mais uma oportunidade essa com o Juba, converteu, e dali o jogo acabou. Eu vi a transmissão na TV Jornal, né, com o Haroldo. Muita gente deve ter visto na ESPN também, mas eu vi com o Haroldo Costa e João Vitor Amorim. E assim, foi unânime a opinião de que ali o controle ficou do Sport, mas sem se abster de atacar. Isso continua acontecendo. O 3-0 estava no final, e no final foi um gol de bola parada, um golaço de Edinho. Mas assim, o 4-0 falou melhor do que foi a partida com a bola rolando, embora o 4-0 tenha saído com um gol de bola parada. Eu acho que o Sport foi surpreendentemente muito superior ao CRB. Eu achava que o Sport poderia ser melhor do CRB, que tinha uma chance de vencer, uma boa chance de vencer o jogo, mas eu não esperava da forma como foi. Não esperava que o Sport fizesse com o CRB o que o Fortaleza fez com o Ferroviário. Só para o que o Ceará não conseguiu fazer contra o Sergipe. Esse placar ele foi muito maior do que esse jogo, do que o tamanho desse confronto. Porque quando esse jogo acontecer na Série B, se o Sport ganhar de 1-0, vai estar ótimo. Se na Série B for 1-0 para o Sport, vai sair todo mundo ali do Retiro comemorando. Porque esse jogo era para ser equilibrado, porque é o que o CRB vinha fazendo até aqui. Então, eu acho que o Sport conseguiu mais uma grande apresentação esse ano. Tinha feito o 6-0 no Bahia, o 2-0 no Náutico nos Aflitos, onde jogou muito melhor. Esse 4-0 no CRB, no jogo eliminatório. Eu não me recordo, assim, no começo de ano, assim, nos últimos anos. Pô, não vou mentir, não. Recordar eu recordo, é porque eu não queria ir tão longe. Mas se eu for lá para 2098, tá tudo vivo na memória ainda. Mas, enfim, sem ter que voltar 20 anos no tempo. Mas, assim, nos anos mais recentes, eu não me recordo de uma quantidade de grandes atuações do Sport nesse volume. E isso
é um mérito total de Anderson. Assim, de repente, esse time pode cair para o ABC e, ao final das contas, ter um desempenho pior do que o do ano passado, que foi vice-campeão. Ou seja, se cair para o ABC, seria terceiro lugar. Aí o cara vai colocar, pô, foi pior. Mas esse time já jogou muito mais bola do que o time do ano passado, que foi vice-campeão. Independentemente de igualar, ou pelo menos igualar a campanha do ano passado. Estou falando de rendimento. O do ano passado quase foi eliminado na primeira fase, classificou ali na última rodada, um jogo duríssimo contra o CSA, aguentou a pressão, ganhou nos pênaltis, aí foi fazer a primeira boa atuação na semifinal contra o próprio CRB. Foi ali que o Sport foi fazer. Esse agora está fazendo boas atuações, porra, há 2 meses. Então, assim, é uma vitória muito justa do Sport, com um ótimo desempenho coletivo, sobretudo no segundo tempo, e falando especificamente do destaque, até para passar a palavra aqui, falando de Juba, no 0-0 contra o Santa, como foi no dia que saiu a notícia do pré-contrato, já tentaram colar naquela atuação o pré-contrato. Não foi bem por causa do pré-contrato. Depois dali, o Sport fez 2 partidas. Contra o CSA, entrou no segundo tempo, sei lá quantos minutos, poucos minutos, já deu assistência para o terceiro gol. E hoje ele não foi um dos melhores em campo, não está no meu pódio, não está no meu pódio, mas é muito mais fácil com ele em campo. Assim, é muito mais fácil com ele. Simplesmente não parece que é um jogador que, numa condição que o Sport vai perder em breve por um problema assim, não parece que tem nada disso. E para o Sport, tudo que o Sport precisa nesse momento é ter um jogador nessa reta final das competições tão focado, apesar do desfecho que eventualmente terá, que provavelmente terá. É isso. Fred, pegando esse gancho de Juba aí, queria que você trouxesse aí seus destaques, quem foram os seus melhores em campo hoje e quem eventualmente tem ido mal também. Certo, vamos lá. A gente já passou, né? Cada um já trouxe análise, a gente já passou por alguns jogadores importantes. Na minha própria análise, eu já citei 2 que para mim são os 2 melhores do Sport em campo, né? Que são Jorginho e Wagner Love. E o terceiro, para mim, foi Labandeira, tá? Até simbolicamente, porque ele dá a jogada do primeiro gol, ele faz a jogada, né, para o gol anulado, belíssima assistência para o gol anulado, aparece bem. E por que eu falo simbolicamente? Porque eu acho que a escolha por Labandeira foi uma decisão acertada, né, de Anderson Moreira. Havia uma divisão, há uma divisão. Eu acho que, não sei se aqui os 4 aqui seriam... Agora ficou mais fácil, né? Porque a atuação foi muito boa. Hoje fui Labandeira. Eu sempre fui Labandeira, com sobras, inclusive, tá? Eu acho que Edinho... O gol até é legal aqui de Edinho, tá? Mas eu acho que a diferença é absurda para mim, de Labandeira para Edinho. Isso. Labandeira entra na área, Labandeira joga de cabeça erguida, Labandeira dialoga melhor com o time. Eu acho que foi uma boa partida do uruguaio, né? O Sport já vai perder Juba, tá? Esperou até os 45 do segundo tempo para tentar acordo, para tentar extensão de contrato com Juba. E assim, perder Juba, ok. Você tenta, você vai perder. Você vai perder qualidade técnica, você vai perder poder de definição, porque a gente listou aqui. O Sport ganhava por 1-0, Renato Enem perde uma chance, né? Na verdade, Eduardo nem permite que ele tenha chance. É muito mais a qualidade de Eduardo ali, a percepção de Eduardo. Depois disso, o Sport tem uma sequência de gols perdidos que poderiam complicar o jogo, até que a bola vai no pé de Juba e resolve. Né? Dados por isso. 9. Exatamente. 3 gols perdidos, tá, pelo Sport, até que a bola vai no pé de Juba e ele, com tranquilidade, faz o 2-0 e mata o jogo. Então, assim, o Sport vai perder oficialmente em setembro, não sei se vai ter algum acordo, algo que tire o jogador do Sport antes, mas o Sport vai perder um dos seus pilares. Não é o maior, tá? Eu já falei, eu acho que Wagner Love hoje é o cara mais importante do time. O Sport não pode correr o risco de perder Labandeira. Então, assim, é importante que a diretoria antecipe... Ou estão trabalhando em silêncio, ou estão trabalhando no modo Sport, que sempre trabalharam, né? O modo que perdeu o Maílson, o modo que perdeu o Adrielson, o modo que vai perder o Juba. Deixar até 1 minuto para conversar. Exatamente, veja só. Porque, veja só, até porque daqui a pouco, o Bahia vai lá e pega. Daqui a pouco, não precisa ser o Bahia, não. Daqui a pouco, o Curitiba vai lá e pega. Daqui a pouco, o Fortaleza vai lá e pega. Ceará. O custo dele, mesmo na Série B, o Ceará, o custo dele é baixo. Se o Sport não tem, dá um jeito de ter. Negocia, divide.
O que não pode é depois, quando estiver perdendo, é dizer, agora eu dou 200 mil de salário, agora eu dou 1 milhão, agora... Talvez o mais difícil para um jogador como esse seja achar, né, Fred? No momento que você acha, você não pode... Um jogador barato, um jogador esforçado, um jogador dedicado. Você não pode se dar o direito de perder. Um ponta que dá assistência e faz gol. Então, assim, recado número 1 do jogo de hoje. A diretoria precisa renovar, estender, chame do que quiser, o contrato de Labandeira, tá? Se você sai de um jogo como esse, com Labandeira descoberto, aí assim, aí depois não fica, porra, Fred, que perseguição, porra, alivia. Não fica lembrando que foi um erro de Juba. Você mesmo não gostava de Juba no passado. E eu sempre falo, né? Eu não sou nem diretor. Se eu quisesse ter a responsabilidade de ser diretor, eu ia tentar ser diretor. Eu não sou oráculo. Eu dou minha opinião. Eu não, longe de ser um fã de Juba nas temporadas anteriores. Longe, longe. Agora, se você é diretor, se você é presidente, se você é gerente, se você é o que for de futebol, executivo, se você é pago para isso, que o Sport tem gente paga para isso, você tem que proteger o jogador. E aí não precisa oferecer milhões a Juba, não, porque eu acho o seguinte: todo jogador da base que joga precisa ter o contrato super protegido. O Sport tá com o Fábio aí, tá? O Sport tá com o Fábio jogando. Tá no Castelão, é, Fred? Apagaram a luz aí. Não, já tá há muito tempo, né? Já tá na hora de partir, acabou aqui a luz. O Sport tem Fábio. Como é que tá o contrato de Fábio? Tá jogando. Não precisa estar jogando muito bem, não. Agora, né? Não precisa estar jogando muito bem, não. Renovou, né? Acho que renovou. O Sport agora, tem. O Sport tem a cláusula. Eu soube que tem aquela cláusula de renovação, né? Automática, se ele atingisse o número de jogos. Mas, enfim, todos os meninos que entram precisam estar protegidos. Todo mundo que foi da base precisa estar protegido, mesmo que não seja hoje um titular que enche os olhos. Tá? Everton, por exemplo, lateral direito. Há uma sensação hoje que Everton é descartável. Assim, eu acho um bom reserva, acho um bom jogador. Mas pode ter uma sensação de que Everton, se perdesse não vai nem vem. Claro que não, pô. O Sport investiu muito em Everton. É da casa, o contrato é barato. Esse cara tem que estar protegido pelo menos para a temporada seguinte. É pelo menos até o final de 2024. Tá? Porque não custa nada. Ou melhor, óbvio que custa. Custa muito pouco. Tá? Então, assim, é lição número 1, dever de casa número 1 da diretoria nesse jogo. Tá? Partir para decisão, para antecipação, pagar o que for preciso, negociar o que for preciso, mas garantir a permanência da bandeira pelo menos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. Tá? Regra número 1. E deixando meus 3, né, jogadores, já falei aqui, eu acho que os 3 melhores são Love, Jorginho e Labandeira. Eu acho que os 3 foram os 3 melhores do Sport no jogo, mas deixo... Eu gostei de Cariús também, só foi sobre o meu pódio, a diferença foi Cariús no lugar do Labandeira. Eu deixaria alguns jogadores que merecem elogio. Cariús fez uma boa partida. Eduardo fez uma ótima partida defensiva. Eduardo tá no meu pódio, assim. Para mim, Eduardo fez uma excelente partida defensiva. Perfeito, muitas vezes como terceiro zagueiro. Não, o jogo todo, pô. Importantíssimo, importantíssimo lá atrás. Ganhou bolas cruciais, inclusive. Esse não gol de Eduardo está na conta. Desculpa, claro. Esse não gol de Renato está na conta de Eduardo. Isso. Tá? Isso. Tivemos outras jogadas que ele foi muito bem. Salvou outras também, assim. Salvou muito intenso. Bem. A cada salvada, vibrando, gritando, mostrando a intensidade que o jogo merecia, né? Gostei dos 2 laterais. E o Sabieri, né? Sabieri hoje, ao melhor estilo Sabieri, o Sport impecável na bola aérea, pô. Impecável na bola aérea. Tá? E detalhe, Sabino chegando ali no começo do primeiro tempo, chegando na frente o tempo todo. O Renan catou uma borboleta ali que... mas também fez uma defesa muito boa. A bola mais perigosa... Veja só, inclusive, considera a melhor defesa desde que ele chegou no Sport, em grau de importância. Eu também, a mais importante, pelo menos, concordo. Ele fez aquela defesa e logo depois catou uma borboleta. Mas assim, vou dar também um ponto. Não é o goleiro ideal, mas eu acho que está na hora de dar uma mínima trégua a Renan. Tá? Pra gente também não ficar o oposto do que era Magrão. Magrão levava gol safado e a gente
para acontecer, você precisa ter uma atuação realmente boa. Eu sei. Ele fez essa defesa, mas farrapou, mas fez a defesa. Pô, eu acho que mas a assim, vai existir no dia que terminar um jogo, a galera falou, pô, o cara foi ok. Eu sei, mas também não pode ser como era Magrão. Né? Que Magrão levava a falha e a culpa era do atacante que perdeu a bola lá no ataque. Né? Magrão, assim, para ser culpado de um gol, tinha que ser ele botar a bola para dentro. Nem 8, nem 80. A gente também não pode ficar. Nenhum time fica cobrando do goleiro num jogo que não leva gol, porque teve uma bola que ele saiu mal do gol nesse mesmo. Então, assim, eu sei que é um problema do time, tá? Até porque o alerta já foi dado, né? Isso. Ainda que a reposição não tenha sido a ideal. Mas é o ponto de vulnerabilidade do time. Tá junto ali com o Ronaldo na condição de volante. Mas por ser goleiro, e por Ronaldo estar conseguindo fazer pelo menos partidas nota 5 ali, é o maior ponto de preocupação. É o maior ponto de preocupação. Eu não estou indo contra isso, não, tá? Mas também tem que tomar cuidado para não ser assim, para a gente não ficar a cada quase erro dele. Tipo, ele fez uma boa defesa e catou borboleta numa bola. Talvez não sejam equivalentes hoje, tá? Talvez não sejam equivalentes. Mas, enfim, longe de ser o goleiro que passa segurança, longe. Mas começa também a parar de todas as bolas na barra serem gol, né? Que isso estava incomodando. Isso estava incomodando. Eu acho que o pior momento dele vem daquele jogo contra o Ceará, né? Isso. Ali foi o pior jogo dele, assim, né? Que ficou Pela mais soma, claro. né? Pela soma. Nenhum daqueles 3 gols, sozinhos, chamaria muita atenção, mas a soma chamou. Aí tinha levado 2 do Náutico sem ter culpa, mas aí todo mundo soma, foi 5 gols muito próximos. O cara levou um tiro aqui indefensável do CRB, foi pra conta, tá? Vi gente colocando a falta que desviou lá contra o CSA. Mas enfim, o que é que a galera sente falta? De uma bola dessa, ele tem uma defesa espetacular. Ainda não teve. Essa intervenção de hoje eu concordo com o Cássio. Foi a melhor intervenção dele, a mais importante, desde que chegou ao Sport. A gente não viu um milagre ainda. Ele realmente não se coloca na condição de fazer um milagre. De tirar uma bola certa de gol. Ele não se colocou na condição, tá? Que horas são, minha gente? Eu não tô conseguindo ver o horário aqui. 9 horas, em ponto. Tá. Eu vou ficando por aqui, tá? Tá, cheguei no tranquilo. meu... Beleza. Por várias questões. Então, assim, esses são os meus melhores em campo, tá? Beleza. Os piores vai ser uma formalidade, Lucas, tá? Eu acho que ninguém merece ser tratado como pior. Mas o ponto mais fraco do time foi a dupla ali, Fabinho, Verdade. Ronaldo. Os dois não tiveram bem, mas também longe. Eu não tenho grandes críticas aos dois, não, tá? A gente citou quase o time todo como os melhores. Foi. Né? Quase o time todo. Porque eu escolhi 3 jogadores. Juba, eu não citei como melhores, mas, pô, ressaltei a importância dele. Elogiou os laterais, elogiou os zagueiros. Acabou. Só falta Sobrou só os volantes, que foram ok, né? Fizeram a parte deles, tá? É isso. E o goleiro fez a parte dele. Eu não vou considerar que o goleiro teve uma atuação ruim porque uma bola aérea. Né? Eu acho que o goleiro fez a parte dele. De jeito nenhum. Exatamente. Beleza, Fred. Valeu. Valeu, gente. Aproveitar a saída de Volta aí, não volta não, né? Volta não. Volto não, jovem. Vai chegar alguém aqui ainda? Vai chegar, meu amigo. Náutico, né? Tem Ceará, tem Náutico e tem Bahia ainda. Cláudio, Bahia, né? Então vamos embora. Tem aí, Lucas, o velho roteiro. O velho roteiro, no finalzinho, faz aquelas projeções e tal, mas pode deixar que amanhã tem. Na verdade, Lucas. Vamos fazer as projeções segunda, pô. Exatamente. E amanhã a gente tem programa, né, Raiz? Aqui. Condensa tudo no mesmo programa, é melhor. O roteirista é assim, pô. O grande roteiro, ele é elaborado a várias mãos, né? Exatamente. Fica tranquilo. Então, valeu, Fred. Valeu, galera. O Superchat quer comigo aqui? Não, eu acho que um é elogiando aqui o trabalho, a transmissão da gente, de Robélio. E outro é elogiando o Wagner Love. E outro é... Aí, Robélio. Bela transmissão, galera. Casar. De fato. Aí. Estamos a 5 horas e 40 minutos no ar. Com narração de gol do Celso. E Caio Costa pode jogar. Tem mais aí. Pra gente rever a narração, tá? Boa ideia. O outro aqui, ó. VL, que é Wagner Love, tem cérebro. Artigo de luxo. Que faz diferença. É foda mesmo, é isso mesmo. É isso. Impressionante. É isso mesmo. JP, quer pontuar mais alguém? Eu acho que Labandeira também tem, tá?
Jogador inteligente Mas ajuda não- pra é. caralho. Mas não Num é não patamar compara, não, diferente. pô. Num patamar Diferente. Exatamente. Love enxerga a jogada 3 passos à frente. Labandeira enxerga na hora, mas enxerga. Perfeito, É, perfeito. Né? é isso. Perfeito. É, JP e Cássio, se quiserem pontuar mais alguém eu aí não dos tenho- destaques, para a eu não gente tenho fechar o muito pra onde esporte. correr, não. A minha diferença é Cariús, pode seguir com o JP aí. Isso. Eu coloco o Cariús ali como quarto na minha e dou uma moralzinha maior para a Labandeira. Apesar de ter rasgado elogios para Love, eu acho que a importância, né, direta de Labandeira nos gols, né, teve gol anulado ali. Vejo dessa forma e aí trago Jorginho, Labandeira, Love e Cariús. Né? Acho que outros mereciam ali menção, mas entre os melhores, esses 4. Então, beleza, é isso. A Pelo gente fecha CRB, Diogo aqui. Silva que salva, né? Salva Diogo Silva. O CRB Pesado, muito mal, assim, muito apesar mal, dos muito 4 mal. gols, Muito se mal. fosse outro goleiro, teria sido 6-7, né? Então, Teria. a gente Muito salva mal Diogo mesmo. Eu coloquei Muito nos mal. piores. Eu não citei nem destaque, viu, JP? Eu coloquei piores. Hereda, Justo, Valora não, justo. e Guilherme Romão. Justo. Boas opções. João Paulo ponto, também muito um mal. ponto do esporte foi o seguinte: não perder jogador para a semifinal, viu? João Paulo não vi no jogo, né? É muito apagado. Então, assim, Saiu. piores do CRB tem muita Não, gente, tem vários. mas Você assim, só salva Diogo Silva, de salvar fato. Diogo, né? E deixa a turma falar do Ceará aí agora. Vamos embora. Então, mais JP, valeu aí. Vamos seguir aqui com Ciro e com Léo para falar dessa vitória do Ceará, Léo. Queria começar com você, que também estava aqui, os dois estavam aqui, né? No react do jogo. Ciro estava no estádio, Léo fora. E aí eu queria começar contigo, Léo, que você falasse aí como é que foi a construção desse 3-1, dessa vitória do Ceará. A definição de fato na reta final ali, com 3-1, né? Estava 2-1 até a reta final. Mas como é que você viu aí esse 3-1 e o Ceará agora, mais uma vez na semifinal? Boa noite, Lucas, Maestro, Ciro, mais uma vez aqui a gente junto. O Ceará, acho que fez um jogo onde permitiu o Sergipe jogar mais do que deveria permitir, né? O Ceará correu riscos desnecessários, como a gente já havia pontuando na live, né? O Ciro destacou isso bem durante a jornada, que o Ceará deu muito a bola para o Sergipe, né? O Ceará começou hoje com a opção de entrar com o Danilo Barcelos na esquerda, né? Mesmo a torcida já vindo pedindo pelo William Formiga, o Morínigo já vem demonstrando que o homem de confiança dele é o Danilo Barcelos, que inclusive foi quem deu a cabeçada, que foi rebatida pelo goleiro pro segundo gol do Álvaro, e ele já caiu no chão na cabeçada, quando a bola entrou, ele já tem uma imagem até nas redes sociais do Ceará, que ele baixa a cabeça no gramado e os jogadores vão todos para cima dele, assim, mais do que até por cima do Álvaro, assim. Então, claramente demonstrando que era um jogador que estava sentindo muito as críticas. É um jogador que vem claramente muito abaixo pela questão física, né? Um jogador que vem sem intensidade para marcar, sem apoio no ataque. E mesmo assim o Morínigo mostrou mais uma vez confiança nele e optou pelo Álvaro na vaga do Vitor Gabriel. Era a mudança mais lógica. O Álvaro é o único centroavante, além do Vitor Gabriel, que o Ceará tem no elenco, né? Aquele centroavante com essa característica de mais finalização, além do Vitor Gabriel, que estava suspenso pela expulsão. E hoje desfalcou o Ceará. Então o Ceará começou o jogo e a gente sentiu mais uma vez hoje que o Ceará sentiu essa dificuldade de pressionar a saída de bola do Sergipe, principalmente pela ausência do Vitor Gabriel, né? A gente vem destacando assim, que o jogo do Ceará passa muito por essa pressão que o Vitor Gabriel exerce na saída de bola do adversário, né? Ele corre até o final do jogo, assim, a gente viu partidas até os 40 do segundo tempo, quando ele estava em campo ainda, ele ali pressionando, correndo, dificultando a saída de bola do adversário. Ele é um cara que incomoda o zagueiro, puxa a marcação, um cara chato, um cara forte, e cansa a zaga, né? Dá menos liberdade para aquele respiro da zaga. E sem ele, a gente percebe o Álvaro, que é um cara que está voltando, né, de um ano difícil, de jogar pouco, e sente muito essa diferença. O Ceará sentiu muito essa diferença de intensidade entre os jogadores da posição. E a gente já destacava durante a jornada, né, o Castilho bem avançado, saindo um pouco daquela posição dele que ele vinha de trás, onde ele consegue ali acelerar as bolas, acionar os pontas, e ele ficou ali mais próximo justamente para dar aquele suporte para o Álvaro, né? Então, assim, a gente perdeu aquele Castilho, que era a criatividade que vinha de trás,
e a gente não tinha também intensidade na marcação ali na frente, então o Ceará sofreu muito ali, perdendo aquele meio de campo, principalmente porque o Arthur Rezende estava numa partida bem abaixo. Mas o Sergipe ele estava bem compactado, e o Ceará, com essa falta do Castilho ali, mais ocupando o meio campo, o Ceará optou por bolas longas, né? Um ali que o Thiago tentou, e o atacante cabeceou ali na mão do goleiro, e na segunda tentativa um passe do Richardson que sobrou ali para o Eric, ele encobriu o goleiro, bateu na trave, e na volta ele pegou o rebote e fez o gol, e a gente pensava que ali o Ceará ia conseguir tranquilizar o jogo, mas naquele momento o Ceará já optou por fazer esse jogo perigoso, né? Permitiu que o Sergipe tivesse mais domínio de bola, seguia perdendo no meio de campo, e leva um gol, assim, em uma coisa que quem acompanha aqui as nossas lives pós-jogo do Ceará tá cansado de me ouvir falando sobre a falha de posicionamento do Thiago Pagnussá em todos os jogos da temporada. Ele sofreu contra a Caldense, contra o Fluminense de Feira de Santana, contra o Fortaleza no Clássico, aquela bola cruzada da direita do ataque adversário para a direita da defesa do Ceará, assim, sempre encontrando o Thiago Pagnussá ali fora de posição, sempre bem centralizado no meio da área, e aquele espaço ali para o atacante finalizar, ou para o ponta trazer a bola mais para o meio. E foi o que aconteceu hoje, né? Cabeceou, o Richard fez uma defesa importantíssima, mas a bola sobrou novamente para o atacante, que finalizou ali e empatou o jogo. E mesmo assim, com o gol, o Sergipe continuou com mais posse de bola, continuou com a linha avançada, continuou atacando, mas era um time que sofria muito pela limitação técnica mesmo, assim. Era um time que, quando tinha posse de bola, ele não conseguia criar muito, assim, arriscava muito de média distância, e não conseguia infiltrar, assim, na defesa do Ceará, mesmo que o Ceará desse campo. E quando a gente pensava já que o melhor para o Ceará era voltar para o meio campo, já pedia que o Mourinho voltasse aí tentar fazer essa reorganização do time, e uma bola, como eu já mencionei, que o Danilo Barcelos cabeceou, o goleiro espalmou, e sobrou ali para o Álvaro, né? O Álvaro, que já vem para o seu segundo gol seguido, poucos minutos, mas... Nunca criticasse, né, Léo? Nunca critiquei, assim, acho que o centroavante, eu sabia que ia ser uma peça importante para o Ceará. Com assim, certeza. Quem acompanhou as lives viu o quanto eu elogiei. Especial no Twitter, assim, fiz muitos elogios ao Álvaro. Quando é que ele foi bem no Náutico? Que ano foi aquele? 19, Série C. 19. Mas assim, só um parênteses, foi bem, na verdade, ele não era titular do time, e ele entrou na reta final ali, ele ficou meio marcado por fazer gols decisivos. Ele entrava no jogo e fez o gol da classificação, fez o gol que deu uma vitória aqui, sabe? Ele não conseguiu, não dá para dizer que ele foi bem num período longo com a camisa do Náutico. Ele foi bem num recorte e se mostrando decisivo em gols de final do jogo e definindo jogos, na verdade. E aqui ele vem sendo decisivo também, assim. São dois gols que deram certa tranquilidade à partida do Ceará em momentos cruciais da partida. Ele, já na estreia dele, entrando no segundo tempo, ele fez movimentações interessantes. Hoje é aquela postura mesmo de centroavante, assim, a bola que ele teve, colocou para dentro, a segunda uma cabeçada que passou bem perto. De fato, nesse pouco tempo de clube, o Álvaro vem realmente sendo útil. Assim, mas não de forma nenhuma supra a necessidade do Ceará de ter um centroavante. Mas ali, uma tranquilidade que o Ceará não esperava, assim, o 2-1 não fazia justiça ao placar. O placar mais justo no primeiro tempo realmente seria 1-1, assim, pelo campo que o Ceará deu para o Sergipe. E voltou para o segundo tempo, mais uma vez, dando campo ao Sergipe, né? O Sergipe fez as modificações mais rápidas, é uma crítica que eu sempre faço ao Mourinho, assim, demora muito para fazer as alterações. Ele demora muito, inclusive, para corrigir o próprio posicionamento dos jogadores, as peças. Aquele momento do jogo em que você até quer segurar uma substituição, mas você ali tenta um rearranjo de posicionamento onde você consiga fechar o espaço onde o adversário está sendo superior. E eu acho assim que, trazendo as substituições do Mourinho aqui para o debate, eu acho que aqui mudou o jogo, e a gente concorda, eu acho que o Ciro vai concordar comigo, foi o Kaique. Eu já pedia que o Kaique entrasse na vaga do Arthur Rezende, que já fazia uma partida bem abaixo. Ele que é uma peça que o Mourinho considera fundamental para o esquema tático dele, mas ele estava muito abaixo hoje. E o Kaique, ele deu uma intensidade não só defensiva, como ofensiva. E eu falava mesmo, assim, antes da entrada do Kaique, assim, que o Kaique, em uma partida onde o Ceará entregava a bola para o adversário, onde o Ceará cedia o meio campo, o Kaique, nas últimas partidas, ele vinha, inclusive, ajudando
avançando com a bola, né? O primeiro gol do Álvaro foi uma construção de uma jogada que o Kaique saiu costurando até a linha de fundo e tocou para o Álvaro para ele fazer o gol, assim. O Kaique... E hoje, quando ele entrou, ele já estava bem avançado, assim, estava na posição ali de um meia mesmo, no camisa 10, caindo muito pela ponta direita, né? Ele que estava jogando improvisado de lateral em alguns momentos, infiltrando, entrando em diagonal. E eu acho, assim, que foi a mudança que, na minha opinião, hoje mudou o jogo do Ceará. E ali no final, acho que o Ceará ainda continuou permitindo que o Sergipe fizesse alguns arremates. O Richard bem seguro, fez uma defesaça, assim, numa cabeçada ali, num escanteio do Sergipe, cedeu muitos escanteios ao Sergipe, fez uma defesaça, como o Ciro bem comparou ali. Gordon Banks aprovaria, assim, naquele mesmo estilo, acho que não com tanta rapidez, mas um estilo bem parecido. Lembra demais aquela defesa clássica. Mas, no final, um gol do Luvanor, que estava em condição irregular, e o Ceará, em alguns momentos, teve lances de impedimento marcados contra ele, onde era um lance muito ajustado. Como faz falta o VAR, né, velho? Assim, é impressionante. Muito. Uma competição como a Copa do Nordeste, nas quartas de final, não ter VAR, velho. Muito. E alguns lances o Ceará foi prejudicado em lances de ataque, eram lances bem ajustados, lances para VAR, e que não estava impedido. Mas no gol do Ceará, o Luvanor estava impedido. Ele realmente estava impedido, mas ali ele driblou o goleiro, fez o gol. O 3-1 ali já amornou a partida. E assim, o Ceará performou muito bem quando foi confrontado com adversários de um patamar acima, assim. Eu acho que o Sport, as duas partidas contra o Fortaleza, e nas últimas partidas ele vem sofrendo em partidas decisivas contra adversários de um poder técnico muito inferior. Mas assim, eu não consigo deixar de considerar na análise o peso que os fracassos de 2022 ainda têm sobre o time. A eliminação nos pênaltis para o Ituano, essa pressão para o momento decisivo, não tem como ela não vir. Assim, você perceber esse time mais travado, você perceber um time que faz o gol em jogos decisivos, em jogos eliminatórios, faz o gol e já se preocupa em defender e permite campo ao adversário, que ele perde meio campo e consegue fazer um jogo, deixa o jogo mais tenso. Eu não consigo tirar dessa equação aí a pressão que existe no clube, por ser um ano de remontagem, por ser um ano vindo de um rebaixamento, por ser um ano de sucessões de fracassos, eliminações vexatórias. E o Ceará vai aí para mais um Clássico Rei, uma sequência de 3 Clássicos Reis decisivos. O Ceará foi melhor nos 2, mas eu acho que são partidas agora que adquirem um caráter completamente diferente. Além do caráter decisivo, Léo, tu acha que o Fortaleza já é um time diferente em relação àqueles jogos que o Ceará venceu nessa temporada? Eu não acho que o Fortaleza seja um time diferente em termos de evolução. Eu acho que o Fortaleza evoluiu nos resultados, porque esse Fortaleza, ele sempre evolui quando precisa evoluir. Quando ele precisa resolver. Quando esse Fortaleza chega no momento decisivo, ele faz o que precisa ser feito. E essa semana eu brinquei muito com torcedores do Ceará, amigos, e antes do jogo contra o Ferroviário, eles falaram assim, esse time do Fortaleza só precisa de um revés aí para degringolar tudo, porque não estão jogando bola, não. Eu falei, rapaz, quem está escutando isso desde 2018? É um time que desde 2018... E até teve o revés. Foi eliminado da Libertadores e logo depois emendou 3 goleadas seguidas por 4-0. É um time... E aqui para nós, um time que poderia cair... Naquela eliminação, eliminação na Libertadores, pegou um Cerro Porteño que talvez seja mais acostumado àquele tipo de jogo, àquele tipo de decisão, mas não jogou mal nas 2 partidas, não. Sabe? Mas tem um baque psicológico, pô. E o Fortaleza, assim, porque o normal, pô, tu saiu ali na pré, tem um desejo, assim. Eu sei que de vez em quando até o torcedor Fortaleza tenta minimizar, até como o próprio... justamente para juntar logo os cacos e seguir, funciona. Mas, assim, o revés do Cerro Porteño, ele podia ter tirado o time do trilho. Em cada 10 vezes, assim, no futebol, sei lá, 7, deixa eu botar um número aqui, tem nada de tudo isso não, mas só a impressão é que a maioria das vezes, quando isso acontece, num objetivo tão importante, o time dá uma... Vê o Flamengo lá, não chegou nem que não era ser campeão do mundo, mas era pelo menos disputar a final do Mundial com o Real Madrid. Dali para frente, meu irmão, emendou Supercopa, foi assim, saiu do trilho completamente. E o Fortaleza goleou 3 vezes seguidas por 4-0, então assim, juntou muito rapidamente os cálculos. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu acho que ele chega agora para esse clássico, meu irmão, num momento que para o Ceará poderia estar um pouquinho
mais aliviado, viu? Mas não tá mais. Mas aí, Cássio, só fazendo uma ressalva, só para tentar até me explicar melhor, eu não considero que o Fortaleza, porque também a gente tem que guardar as proporções em relação ao Cerro Porteño e os demais adversários que o Fortaleza tem pego recentemente. E que, na realidade, eu acho que o Fortaleza, guardadas essa comparativa entre, por exemplo, Ferroviário e Cerro Porteño, criou oportunidades, inclusive jogando fora de casa contra o Cerro Porteño. Então, não vejo que o Fortaleza encaixou apenas nesses últimos 3 jogos porque os gols começaram a sair. Acho que, na realidade, uma série de fatores, e aí sim, o fundamental do Fortaleza é não ter deixado que a eliminação, e é o que você está colocando, que a eliminação atravancasse o desenvolvimento da equipe. E eu concordo com você, o Fortaleza realmente veio um momento bem melhor para esse clássico do que nos anteriores. Em que pese o segundo clássico do ano, vencido pelo Ceará, o time do Fortaleza não tenha sido também o principal. E assim, colocando essa questão dos reveses, de uma pancada, eu não considero uma eliminação da Libertadores uma pancada para o nosso patamar. Eu consideraria uma pancada comparativa às pancadas que o Ceará sofre. Se fosse contra o Maldonado, sim, né? Exatamente. Se fosse contra o Maldonado, já consideraria outro patamar. Realmente consideraria uma pancada que colocaria um planejamento em... Eu discordo um pouco, mas tá 3-1, aceito. Eu não consigo achar que cair na preliminar um clube que investiu tanto, que tinha capacidade técnica, todo mundo aqui, nas nossas próprias análises, a gente achava o Fortaleza mais time, e continua achando, inclusive, mais time do que o Cerro Porteño. Agora é óbvio que do outro lado o Cerro Porteño tem tradição, mas ao mesmo tempo nunca ter eliminado o brasileiro no mata-mata. Eu acho que o Fortaleza não chegou onde dava para chegar, não. É isso que eu falo. Eu não acho não dava para ir além, mas é o que eu falo assim, não é um revés ao ponto de você chegar e reavaliar o trabalho. Não é uma eliminação como o Ceará sofreu para Iguatu, para CRB. Sim, sem dúvida. Mas psicologicamente ficar abalado não é reavaliar o trabalho. Não era nem esse o meu ponto, Léo. Ótimo ponto que você trouxe, porque eu não estava... Caso alguém tenha entendido, não era isso que eu estava falando, não. De reavaliar o trabalho, de mudar a escalação. Eu estava falando do lado psicológico. O time não era mudar nenhuma peça, aquele jogador no prédio, não era nada disso, não. Era simplesmente... por uma semana, 2 semanas, enfim, por algum tempo, que era o que eu estava querendo dizer, o time assimilar o golpe, acusar o golpe. Porra. E sentir. Isso não aconteceu. Nem isso aconteceu. É uma diferença. Nem isso. O Fortaleza, e é uma coisa que eu sempre falo isso, até tuitei essa semana respondendo a um colega alvinegro. Eu falei assim, cara, faz desde 2018 que o Fortaleza consegue alcançar a maioria dos objetivos dele. E em 2018, quando foi campeão da Série B, teve um momento de turbulência bem forte mesmo. O time começou a perder força. Na Série A, onde conseguiu a classificação para a Libertadores dele, teve um momento onde perdeu força. Ano passado, conseguiu Copa Nordeste, campeão cearense, avançou bem na Copa do Brasil e na Série A quase foi rebaixado, conseguiu reagir. E assim, o Fortaleza, ele sempre quando foi submetido, assim, e eu acho que é a partir do momento onde você cria uma mentalidade dentro do trabalho. Criou sua mentalidade nesse Fortaleza, e é aí que eu falo sobre a questão da análise de o Fortaleza não ter chegado mais forte, eu acho, como time. Eu acho que o Fortaleza chega forte e bem favorito por esse quesito. Porque o Fortaleza, ele vem sendo efetivo em todas as decisões que ele é submetido há muito tempo. Dentro desse planejamento, dentro dessa cultura construída, dentro dessa mentalidade construída. Eu acho que o Ceará, eu acho que é o lado oposto da moeda. Esse Ceará que vinha jogando bem, que vinha em evolução, e nesse momento crucial, onde pegou adversários inferiores e que deu um passo para trás na produção de futebol, que eu, como falei na análise, assim, acredito muito que isso é decorrente da pressão que existe, dos momentos decisivos onde o clube fracassou sequencialmente. Eu acho que o lado inverso da moeda é o time que vem tendo sucesso em todos os momentos decisivos. Quando ele tem um revés, ele sabe que aquele caminho ele vai continuar, porque é uma cultura criada, é um trabalho feito, assim, não é por acaso. Então, assim, eu acredito que o Fortaleza é favorito, segue favorito, mas por esse quesito. Então, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado no Ceará para essa decisão. Acho que o Ceará precisa entrar focado. Eu acho que o Ceará, nos 2 clássicos, ao que pese o Fortaleza ter entrado com time reserva no segundo clássico, e serem 2 clássicos com um peso muito pequeno, assim, não por serem jogos de fase classificatória, mas por serem jogos de fase classificatórias, onde naquele momento os 2 times estavam bem resolvidos em questões de pontos, assim, não era um precisava para classificar, não era aquela coisa tão delicada, assim. Fazendo agora um pouco lá do Ceará, ao mesmo tempo que eu acho que o Fortaleza chega bem mais forte do que naqueles 2 jogos,
chega numa crescente, e o Ceará também, porque a crescente do Fortaleza é assim, tipo, a crescente do Ceará está aqui, e a crescente do Fortaleza, pelo potencial técnico do elenco, é mais acentuado. Eu enxergo dessa forma. Mas, para o Ceará, querendo ou não, ele chega para esse jogo com a confiança de que, a gente já conseguiu superar essa equipe atual 2 vezes nesse ano. Tipo, seria muito pior se tivesse sido um empate, perdeu ali, tipo, o Ceará continua nessa crescente, mas na hora que teve o clássico não foi bem. Chegaria agora, tipo, vai ter que fazer algo que não está conseguindo. Pelo contrário, o Ceará tem a oportunidade de fazer algo que justamente de continuar fazendo o que ele vem conseguindo. Então, assim, aqueles resultados, embora ele pode ter sido minimizados naquele momento, era só o jogo da primeira fase do estadual, no PV, o jogo da Copa do Nordeste foi mais importante, mas ficou muito para trás e tal. Mas aquilo ali pesa agora, a favor do Ceará. Aquilo agora pesa a favor do Ceará, porque mostra o potencial de um time que tem, sim, a condição de vencer seu arquival, que está numa disparidade econômica, técnica, que o Ceará nunca tinha vivido em relação ao Fortaleza. Não sei se alguém nunca já pensou, mas o Ceará nunca tem visto o Fortaleza com uma capacidade econômica tão acima, assim, mais de 100 milhões de reais. Nunca chegou perto de acontecer. Então, não que o Ceará esteja mal financeiramente, mas é que o Fortaleza está muito bem. Um tem 200 e outro tem 100. Assim, porque teve uma época que os dois estavam lá embaixo, não necessariamente o Fortaleza estava. Mas estou falando de termos absolutos mesmo. De termos absolutos, assim. O Fortaleza tem mais de 100 milhões de reais a mais do que o Ceará tem para esse ano. Mas, assim, o Ceará, inclusive, já falei várias vezes aqui, é um dos, ou o time de maior orçamento para a Série B de 2023, possivelmente talvez até maior do que a do Sport. Então, assim, mas a questão não é a Série B, a questão é que você vai enfrentar agora um time que estava na Libertadores, é uma outra diferença. Porra, assim, é um clássico. Eu só queria uma coisa assim da CBF, meu irmão. Não bota esse jogo no mesmo horário, não, pelo amor de Deus. Tipo, botar na quarta-feira, Recife vê Sport, Recife, Natal vê Sport e ABC, sei lá, Ceará e outros estados, Nordeste. Mas deve ser, né, maestro? Bota na quarta e na quinta, bicho. Não, é o ideal. Até tive essa discussão. Então bota um de 7h30 da noite e bota outro de 9h30. Mas assim, veja só. Minhoca trouxe um ponto aqui que é o seguinte. Nem saiu a tabela, só dizer que nem saiu a tabela. Só para terminar essa, nem saiu a tabela. Mas não faça, para saber, não cometa essa burrice, não, botar os jogos no mesmo horário, não, assim, só colocar, não precisa nem ser um dia diferente, botar 2 horas de diferença já resolve. Minhoca trouxe um ponto aqui que é o seguinte, que a TV, o SBT do Ceará e o SBT de Pernambuco, vamos puxar, a gente estava até tratando se fosse Sport Náutico e Ceará e Fortaleza, né? Vão querer transmitir, pô. Então, se vai ter um horário de grade ali, eu acho que vai ser, e vai ser. Não é um horário de grade. Na última rodada do fim de semana foram 3. O fim de semana que tiveram 3 clássicos, passou o Sport Náutico aqui no sábado, passou o Bavi, e no domingo teve o Clássico Rei que passou. Ou seja, e cada afiliada do SBT, no mesmo fim de semana, isso conseguiu passar, foi um cenário de exceção. Mas, enfim, querendo ou não, é a semifinal. Eu realmente não tenho acesso ao contrato para saber, na semifinal, os 2 jogos, assim, mas assim. O ideal é que seja, realmente. Que seja. E se não for, é burrice de quem transmite. E se não for, é burrice de quem tem os direitos. Porque se esse jogo, os 2 estados assistiriam essas partidas. E os outros estados possivelmente assistiriam a parte também. Claro. A CBF sai com essa definição. Eu quero ver o Clássico Rei, tá? Amanhã. Hein, Cássio? Em tese, a CBF demoraria quanto tempo para liberar? Não, amanhã de manhã deve ter definição. Amanhã tem que estar, porque um jogo é quarta-feira. O jogo é quarta. Eu acho que necessariamente o problema será quarta. Porque o problema da grade é sábado. O problema da grade da Band é que no fim de semana eles têm um pouco mais de liberdade do que no meio de semana. Do SBT. Não sei se eles têm essa liberdade toda de manejar como um sábado em relação a um meio de semana, sabe? Repito, seria burrice. Sabe por que seria burrice? Porque qualquer programação do SBT, qualquer programação do SBT... Vai dar menos audiência aqui do que o Clássico. Não vai dar menos, não. Vai dar menos da metade. Veja só, não é menos. É menos da metade do que o jogo que for transmitido. Assim, então, não é por audiência, é simplesmente se pode ou não pode, se quer ou não quer. Não existe nenhum programa no SBT, zero, que se for no lugar ou de Sport ABC ou no lugar de Ceará e Fortaleza, que irá dar mais... Não existe esse programa. Então, é simplesmente querer ou não querer. E só por questão de lógica, do Sport deve ser quarta-feira, porque a última rodada do Pernambucano é no sábado de tarde. Então, não tem como o Sport jogar na quinta-feira de noite. Mas o Clássico também, o Clássico Rei do Campeonato Cearense também é sábado. Por isso que mas é o meu ponto.
Mas o Clássico Rei ele é mais flexível, mas a questão da transmissão justamente de outra grade. Porque no caso do Pernambucano, não é só um jogo. Todos Se os mudar o jogos jogo do têm que ser esporte, juntos. é a última rodada do campeonato. Ou seja, você teria que mudar o jogo do esporte entre os 5 jogos. Então, mas se de repente... Mas aí é outra emissora, que a Record, que transmite, na TV Cidade, que transmite Cearense, não tem nada a ver com o SBT. Se de repente ela bateu o pé, diz, meu jogo aqui é no sábado e foda-se. E foda-se. Aí, de repente, vai tá lá o marcado SBT, primeiro. vai passar na quarta-feira os 2 jogos. Se passar nos 2 jogos, é só botão Que de 7 seja em horário diferente, né? Só isso. Então, Ciro, queria te ouvir... Fala, Léo. Só para finalizar, assim, já encerrando esse assunto da questão do Ceará, eu acho que ao mesmo tempo, assim, que o Ceará, eu acho que ele sentiu nessas 2 decisões contra adversários inferiores a pressão da eliminação, dos vexames recorrentes, ao mesmo tempo ele vai para um clássico onde ele, na obrigação, não é dele. E onde ele já pulou a fogueira do vexame, que eu acho que é a pior delas. É o que eu falei, assim, como torcedor, a minha grande preocupação era ser eliminado pelo Iguatu. A minha grande preocupação era ser eliminado pelo Sergipe. Era reviver 2022 em meio a uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução. Passou do Sergipe, passou do Iguatu, o resto, o Ceará já não passa a ser mais a obrigação. A obrigação é competir com o Fortaleza nos clássicos, lógico. Levar goleada, levar baile de futebol, aí não dá. Mas a obrigação é competir. Eu acho que passou a fase do vexame. Eu acho que para o torcedor isso tem menos pressão. E do prisma do Ceará, só antes de você passar a bola para mim, Lucas, só complementando, isso que o Cássio estava falando, de como, às vezes, quando você é inferior tecnicamente, financeiramente, o momento do seu adversário, só o que te equipara é a torcida, a camisa e a história, que é muito, mas não é tudo. Aí, às vezes, você fica com aquela sensação de que o jogo pode não ter tanta importância, mas eu fui lá, eu joguei melhor e ainda assim eu não consegui ganhar. E o Ceará, nessas 2 oportunidades que teve, conseguiu, mesmo com esse... Aí você fica com aquela impressão, nossa, mesmo quando eu estou melhor, quando abrir uma janela para que eu possa conquistar a vitória, acabou que a gente não teve essa capacidade. Como é que agora, na hora, digamos, da onça beber água, na hora em que realmente está valendo, eu vou conseguir? Então, o Ceará já tem, e aí meio que posturando o que o Cássio tinha colocado, que você cita agora, Léo, o Ceará já tem essa vivência. Então, já tem pelo menos esse respaldo moral para saber de onde tirar ou para como repetir e conseguir essa vitória no Clássico Rei, que vão ser aí 3 jogos, realmente vão movimentar muito. Já estão movimentando com a cidade, já vi aqui o pessoal já cantando, dizendo que quarta-feira pode esperar, a sua hora vai chegar e etc. O bicho vai pegar. Ciro, eu queria te trazer... O Castelão está liberado para 63 mil pessoas? Não. Quantos? Não. 50 mil, está quanto nesse momento? Ele não tem condição de ter 63, Cássio, inclusive porque há aquela divisória entre as torcidas, né? Já que no anel superior... No momento, então. Não, inclusive entre as torcidas do Fortaleza, né? Tem uma divisória entre as torcidas do Fortaleza. É o inédito, assim. Mas o que? Nesse momento, para o Clássico, é 55 mil? 50 mil? 60 mil? Nessa casa de 50 mil. 50, 52, 52 e 500. É jogo para isso, viu? Aquela semifinal, a primeira, que foi lá em Pituaçu, por causa da pandemia, essa vai ser a segunda. Porra, essa aí é... Quando tem o Clássico, existe um acordo dos 2 clubes de ser check-in duplo ou o time adversário tem que pagar o ingresso? Não, o time adversário paga o ingresso. No caso, agora a torcida do Ceará vai pagar. A torcida do Ceará. Mas se o Ceará gosta de pagar o ingresso, vai vender que só porra. Irmão, gostaria muito que fosse outro horário aí para ver também. Ou então, meu irmão, vou ver no celular também. Vai para lá, porra. Pega um... Não, vou ver Sport ABC. Eu queria ver em outro momento, mas se for no mesmo horário, meu amigo, é celularzinho aqui. Hoje, antes de vir aqui pro Castelão, eu precisei passar no shopping, comprar inclusive um adaptador. Tu ainda tá no Castelão, bicho? Tô. Meu irmão vai dormir aí, né? Eu achei que tinha ido pra casa. Tá preso, bicho? Né? Não, pô, tá rolando. Ainda tem gente aqui, tava resenhando quando vocês estavam falando do esporte, tá? A turma ali ainda. A gente também tava resenhando falando do esporte. E aí eu passei ao lado de uma loja do Ceará, uma loja que tem no shopping, e vi muita gente ali dentro. Falei, caramba, será que é para mais tarde? Ou já é o pessoal pro clássico, né? Que não era, porque naturalmente não tá vendendo ainda ingresso pro
O Clássico Rei. E detalhe, o primeiro é o da Copa do Nordeste, agora confirmado. Mas enfim, entrei ali por impulso, entrei e perguntei só o que estava acontecendo, alguma coisa. E aí era o pessoal atualizando o sócio, né? Era uma fila de pessoas para atualizar o sócio para um dos 3 jogos, que vai ser o jogo que o Ceará vai ter o mando, né? Que vai ser o último jogo da final. Os 2 próximos são mandos do Tricolor. É porque, inclusive, esse período é um período de crítico de renovações, assim, porque geralmente é um mês de feirões que o time faz no ano, assim, é uma virada de temporada que o time faz feirão. O meu venceu essa semana. O meu venceu essa semana, então, assim, é uma semana de várias renovações. Renovou? Várias renovações. Renovei. Ah, bom, senão já ia levar um cartão amarelo aqui, se não tivesse renovado. Ciro, queria que você trouxesse aqui os destaques do Ceará hoje, como é que você viu individualmente o time nessa vitória, com gols de Álvaro, Eric e Luvanor. Tá, eu quero, assim, corroborar com o que o Léo colocou, de ter pulado essa fogueira, sabe? A gente vê o jogo e percebe como o Ceará oscilou dentro do próprio jogo, como essa equipe brincou com a sorte em muitos momentos, e eu vejo que o Ceará, ele vai jogar mais concentrado quando o adversário assim o pede. Esse é um grande problema. Eu acho que isso, na realidade, acontece com todos os times que são dessa nossa faixa aqui, o G7, por exemplo, de não conseguir necessariamente impor um favoritismo contra uma equipe de uma patamar um pouco inferior, porque também a gente não tem essa supremacia sobre os demais. O Ceará acabou realmente pulando uma baita de uma fogueira porque flertou realmente com o perigo nesse jogo aqui no Castelão. Foi desconcentrado, por muitas vezes parecia um time até mal treinado em alguns momentos para as circunstâncias do jogo. Você não sabe se o Castilho estava jogando mais adiantado para suprir a ausência do Vitor Gabriel, ou se realmente foi uma orientação do Moringo, ou se foi porque o bloco defensivo do Sergipe acabou encurtando o campo para o Ceará, então o Castilho jogou mais próximo ali. Mas, assim, ficou muito claro que o Ceará acabou encontrando algumas jogadas no primeiro tempo que, com a bola no chão, prendeu mais para a equipe do Sergipe. O 2-1 do Ceará nesse primeiro tempo acabou realmente sendo melhor do que se imaginava, e aí no segundo tempo o time flertou demais com um empate, até essa mexida que o Léo coloca, a entrada do Kaique, e também do Luvanor dando um gás maior ali no ataque para o Álvaro, você percebeu que o Ceará brincou com a sorte. Então a gente poderia aqui estar novamente falando de um time que teve todas as possibilidades de fazer valer o seu favoritismo, de matar o jogo, de impor a sua maior qualidade técnica e acabou deixando isso escapar pelas suas próprias falhas. Isso não aconteceu porque o Moringo, apesar de ter demorado a mexeu corretamente, as peças funcionaram e o Ceará acabou assim. Se você for agora, no frigir dos ovos, pegar as chances claras que o Ceará acabou criando nos últimos 15 minutos, você até pode dar uma justiça a esse placar de 2 gols diferentes para o Ceará. Mas se você for analisar o jogo, toda a dança da partida, realmente em vários momentos o Ceará ficou atrás. E aí, para exemplificar isso, a gente não pode deixar de citar o Richard como um dos melhores jogadores dessa partida para mim. Não vou dizer que ele foi o melhor, porque o Eric foi pontualmente decisivo em jogadas como ter marcado o primeiro gol que acaba abrindo o placar, e ele foi muito esperto, por quê? Porque ele sai atrás da linha no lançamento do Richardson, ele encobre o goleiro, ele acredita na jogada. O próprio goleiro ficou torcendo e imaginou que a bola ia para fora e ia entrar. A bola bate na trave e volta, e ele corre. Tinha 2 zagueiros pelo outro sentido, e ele consegue correr, ele chegar na frente e empurrar para o gol. Também ele dá o passe que, impedido, o Luvanor vai fazer o terceiro gol da equipe do Ceará. Então, individualmente falando, Lucas, eu gostei muito da partida do Eric, mas acho que o Richard foi, em momentos estratégicos, melhor exigido do que... foi mais decisivo nesse sentido. Ele, inclusive, no lance do gol, falha do Thiago Pagnussá, ele faz uma boa defesa e acaba que... Estão agora apagando, digamos, perigosamente as luzes aqui do Castelão. Estou com medo de
acabar a energia aqui no bloco. A turma conhece, a turma conhece. Mas, então, eu fico com o Richard, fico com o Eric e o Janderson também. O Janderson, apesar de não ter participado de nenhum gol, na minha opinião, ele foi mais perigoso, ele foi mais efetivo em cada jogada que ele teve a bola nos pés do que o próprio Eric. E posso falar logo o viés negativo? Claro que sim, pode. Né? Vou logo com o negativo. Thiago Pagnussá, eu acho que até no segundo tempo ele jogou melhor, ele fez umas antecipações melhor, mas ele errou muita saída de bola no primeiro tempo. O Ceará precisa realmente trabalhar melhor essa saída de bola com os laterais. Repito, falei isso durante a live, o React. Os laterais do Ceará são um grande problema para essa equipe. Eles não se sabe se eles jogam como zagueiros ou jogam como laterais, ou jogam muito menos, vão jogar como alas. E nessa saída de bola, eles não ajudam a saída da equipe. E o Thiago Pagnussá tentou fazer isso, até acertou um lançamento que o Castilho cabeceou, e foi quase como um replay, uma prévia do lance que viria a ser o primeiro gol do Ceará, que foi um lançamento por cima da zaga do Richarlison. Nesse caso, foi do Thiago Pagnussá, ele deu um bom lançamento para o Castilho, que encobriu o goleiro, mas o goleiro defendeu, na realidade, cabeceou, mas o goleiro defendeu. Mas, apesar do segundo tempo, que ele foi melhor, porque o Ceará estava mais blocado, ainda assim, ele ficou bem abaixo na partida de hoje, o Léo já comentou em relação a isso. E o Danilo Barcelos, para mim, também bem abaixo, apesar de ter participado do lance do segundo gol, ele cabeceia a bola no travessão, que vai sobrar para o Álvaro, e o Arthur Rezende, que deu até um chute, que pegou na trave no primeiro tempo, mas também é outro que, com o Castilho muito próximo do Álvaro, jogando praticamente de costas para onde vinha a bola, a gente necessita, já que esse meio campo, esses laterais não conseguem ajudar o meio campo na saída, na construção da jogada, que o Arthur Rezende, essa bola passasse mais pelo pé dele. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, o Richardson, por exemplo, foi um jogador, foi mais efetivo nesse sentido do que o próprio Arthur Rezende. Então, para mim, eu fico com esses três positivos. Com o Richard, o Eric e o Janderson, e no lado negativo o Thiago Pagnussá, o Danilo Barcelos e também o Arthur Rezende. Beleza, Léo. Concorda, discorda? Quem você quer acrescentar, tirar dessa lista aí já apresentada por Ciro? A minha lista é muito parecida com a do Ciro. Eu coloco como os melhores da partida. O melhor da partida para mim foi o Eric, sem dúvida. Eu acho que é o jogador que vem sendo o ponto fundamental de evolução desse time, assim, quando o Eric não tá bem, ou quando taticamente o time não funciona para facilitar o jogo do Eric. Eu acho que o Ceará sente demais, e o Eric com assistência, com gol, assim, o gol que deu a abertura do placar, que deveria ter dado a tranquilidade do Ceará no jogo, mas para mim o melhor da partida foi o Eric. Em segundo, o Richard, eu acho que ele foi fundamental, assim como o Ciro apontou, assim, até na defesa, até no momento do gol ele fez uma defesa acima do normal, fez outra defesa importantíssima no segundo tempo, que poderia ter cedido o empate para o Sergipe. Ali seria mais uma pressão de uma eminente disputa de pênaltis, e isso traria todo um prejuízo que faria será assim, arriscar até perder o jogo, né? Aquele desequilíbrio emocional. Em terceiro lugar, eu só discordo isso, eu não colocaria o Janderson, acho que o Janderson foi muito bem na partida, concordo, mas eu colocaria o Álvaro pela eficiência. Assim, falou de Álvaro, Cláudio entrou aqui na live. Sempre defendi. Cláudio viu, Cláudio está de prova aí que eu sempre defendi a contratação de Álvaro, sempre entendi que era uma contratação importante. Mas, assim, pela forma como ele foi decisivo, as poucas chances que ele teve, ele fez um gol em um momento decisivo do jogo, onde levou o Ceará para o intervalo de forma mais tranquila. E no segundo tempo ele teve pouquíssimas chances, mas a chance que ele teve, ele deu uma cabeçada muito próxima ao gol. E pela efetividade, eu coloco o Álvaro nesse pódio, ao invés do Janderson, mais ali desempate ali nos segundos, ali nos minutos finais. Parece fácil o gol que ele fez, mas não é. Ele precisou enquadrar bem o corpo e cabecear entre o goleiro que estava voltando e o zagueiro. Assim, ele entrou ali onde tinha que entrar mesmo a bola, assim. Foi muito bem o Álvaro na finalização. O próprio primeiro gol dele também, no PV, no último jogo contra o Atlético Alagoense, foi um gol muito difícil também, porque o goleiro estava muito perto dele, o goleiro e o zagueiro, assim, ele tirou assim, muito rapidamente, assim, num toque, assim, a bola entrou na diagonal também. E entre os piores, para mim, o pior da partida foi o Danilo Barcelos. Na verdade, vou fazer só uma inversão aqui no primeiro lugar, vou colocar o Thiago Pagnussá, porque ele foi efetivamente responsável no gol, e é uma falha reiterada que ele não vem conseguindo corrigir. E concordo, assim, com o Ciro que no segundo tempo ele deu uma equilibrada,
mas não o suficiente para tirar ele dessa liderança. Em segundo, Danilo Barcelos, apenas pela questão da participação no gol. Mas eu achei um jogador muito... E até durante a live, né, durante o React, o JP falando do Danilo Barcelos, eu fiquei procurando esse jogador. Ele dizendo que é um jogador injustiçado, mas é um jogador que tem entrega física. Eu fiquei procurando esse homem aqui, que tem uma dedicação tática. Eu fiquei procurando esse homem aqui, porque ele não entrega nada. Aqui ele não entrega nada. Nem ele já teve, ele já teve. Ele não entrega... 2014, vai ter... não tem entrega física, não tem entrega tática, não tem bola parada, não tem cruzamento, não tem nada. Você esquece que ele está em campo. Ele tinha uma bola parada, mas se não está tendo nem isso, então realmente... Não tem nada. É porque a bola parada ou é com o Castilho ou é com o Arthur Rezende, né? Então, para ele não... E o Arthur Rezende... Ela é pela esquerda aqui, é com o Arthur Rezende. E o Arthur Rezende seria meu terceiro nome. E o Arthur Rezende, eu venho sentindo ele, nas partidas que ele faz abaixo, eu venho sentindo ele muito desgastado. Acho que o próprio jogo contra o Ituano, eu senti o Arthur Rezende muito desgastado. Eu não sei se é isso, assim, a gente não tem informação de dados da fisiologia, mas é uma aparência de um mau jogo por desgaste. Ele era um cara que era muito intenso no meio campo, ele sempre estava aparecendo, se antecipando, avançando com a bola para arrematar. E eu tô vendo ele mais preso, assim, com mais dificuldade. Mas ele foi... A torcida pede muito o Léo Rafael nessa posição. O Mourinho tenta jogar o Léo Rafael para a ponta, né? Um pouco mais para o ataque, mas perceba entre os torcedores uma pedida que o Léo Rafael faça essa função aí que você está citando. Mas é muito perigoso você ter o Léo Rafael. Eu acho que o Ceará fica muito exposto. Eu acho que principalmente agora nas próximas decisões, com o jogo pesado contra o Fortaleza, eu acho que, inclusive, é uma tendência que eu acho de ver o Kaique na lateral direita e não o Varley para esses próximos jogos aí. Mas é tema para a gente esgotar aí durante a semana. Vamos embora. Léo, valeu Ciro também. Vá-se embora, feche aí e passe a chave no Castelão, que você vai ser um dos últimos a sair daí, com certeza. Essa é a vitória de hoje dedicada ao meu amigo Cláudio aí, gol de Eric, Álvaro, os gols com a assinatura do Timba, os homens se abraçam assim, parece que eu tô vendo... Não quer antecipar, não? A chance no clássico? O percentual? O quê? Percentual? Antecipar, não? Sim. 70-30. Pra quem? 70-30. Pelo amor de Deus. Pela loucura. 70-30 com respeito pela rivalidade. 70-30. Na verdade, sinceramente. Quando eu falo... Eu vou de 60-40. Aqui eu falo sério. 70-30, pô. 70-30. Por esse fator que eu falei. Eu vejo Fortaleza com mais capacidade. Eu vejo Fortaleza com mais capacidade na disputa por pênaltis e também de, se porventura sair atrás, conseguir empatar ou reverter. Acho que se o Ceará tomar um gol, é muito difícil com aquela velocidade, com a capacidade. O Luthier está jogando muito do Fortaleza. Então, o Ceará vai ter que fazer um jogo muito controlado para ter alguma chance. Por mim, 60-40 Fortaleza está... A Ceará precisa marcar cedo, como nos outros dois jogos. Precisa marcar cedo. Sem spoiler para amanhã. Amanhã a gente tem programa destrinchando aí as duas semifinais, Sport e ABC e Fortaleza e Ceará. Vamos ter a turma toda aqui de novo para a gente, enfim, projetar o que vai acontecer aí. Amanhã a gente já vai ter a data, obviamente, mas a princípio, quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Nordeste. Léo e Ciro, valeu, brigadão. E até a próxima. E a gente agora está recebendo Cláudio Santana. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu. Como eu brinquei no grupo ali, Cláudio. O cara passou um tempo lá no Castelão. O cara tá no Castelão até agora. Pô, são o quê? Eu ia perguntar se estava no Castelão. Tá no Castelão. É tempo. Aí. É tempo. Cláudio, vou fazer o que eu prometi no grupo, viu? Fala aí do jogo do Náutico mesmo. Fala aí do Náutico hoje. É difícil. A gente falou no React. Como é que foi? Mas... Eu não consegui ver o jogo, só vi o lance. Lamentável. Mas uma atuação lamentável. Foi... A gente falou, né, durante o jogo, eu e Cássio, Rafael também, né, que lá de Natal tava lá falando sobre o ABC. E foi a pior partida do ano no Náutico, né, na temporada e no momento decisivo, né, o que é triste. E o que eu comentei durante o jogo era a apatia do Náutico, né, como o time estava entregue. Eu acho que o Náutico tem problemas técnicos, até táticos também, apesar do bom trabalho de Dado, mas eu acho que a competitividade do Náutico sempre foi o ponto forte desse time, que mesmo inferior a alguns adversários, conseguia ser competitivo, conseguia equilibrar muitas vezes
as ações. O ABC era favorito, acho que o ABC venceu bem e com merecimento, mas aí analisando a parte do Náutico, faltou muito para o Náutico. E eu acho que não faltou, não consigo apontar só a questão tática ou técnica, eu acho que foi principalmente essa apatia. A gente falou durante todo o jogo no React, e acabou que foi corroborado por Dado Cavalcante na coletiva. Então foi um ponto que ele enxergou também, que ele não conseguiu nem explicar. Foi perguntado para ele na coletiva qual foi o principal problema. Ele disse que ele nunca tinha visto uma apatia dessa no time, e realmente não tinha tido ainda, e ele não conseguiu identificar ainda. Ele disse que vai esfriar a cabeça e tal, pensar e ver o que é que motivou isso. Porque o Náutico não jogou. Acho que teve até uma frase de Cássio no final do React do Náutico, falando que o Náutico em nenhum momento ficou perto da classificação, e não ficou. A partir do pontapé inicial, o ABC foi melhor o tempo todo, começou com a blitz, fez 1-0, né, com acho, 12, 13 minutos, uma bola parada, acho que se não me engano foi a bola parada, no cruzamento na área, né, e o Felipe Garcia fez o gol. O ABC fez 1-0, perdeu outras chances, 1-0 para o Náutico, que estava sendo lucro naquele intervalo, no primeiro tempo. A esperança era que o Náutico conseguisse ali levar 1-0 para o intervalo para tentar reorganizar. Mas aí no final do primeiro tempo teve o gol contra de Souza, né, uma bola parada, um cruzamento na área, que Souza cabeceou contra, e aí 2-0 já estava numa situação muito complicada, né? Celso até me perguntou o que é que o Náutico podia fazer para melhorar. E eu não via o que fazer para mudar, porque era uma coisa mais de postura do que de mudanças. Dado até tentou, colocou Matheus Cucão, tirou Mangabeira, que estava muito mal. Assim, na verdade, todo mundo estava muito mal. Colocou Júlio também, enfim, tentou mudar um pouco a formação, tentou dar mais ofensividade. Só que o segundo tempo começa sob muita chuva, né? Então o gramado vai ficando encharcado, o Náutico, o ABC administrando, né? Rafael, tá até aqui no chat, Rafael Moraes, ele falou aqui, ele falou da linha de 5 do ABC, no ABC começou a se poupar em campo corretamente, estava um jogo bem controlado, apesar do 2-0. O Náutico teria que achar um gol para fazer com que voltasse para o jogo, né? E aí o ABC com uma linha de 5 ali, se defendendo bem, deixou a bola com o Náutico fazia muito pouco, o gramado foi ficando pior na medida que o tempo foi passando. O ABC fez 3-0, poderia ter feito 4. Assim, as chances perdidas do ABC foram muitas. O Náutico diminuiu ainda com o Richard, mas já estava com 42 minutos, enfim. Foi aquele gol de honra ali, porque o Náutico já não tinha mais força nem capacidade para buscar o empate. Então, foi um desempenho do Náutico muito fora da curva do que o Náutico apresentou na temporada. Eu acho que, como a gente falou, o Náutico não era favorito nesse jogo, poderia ter um certo equilíbrio por não ter torcida nesse jogo, mas destoou muito que tudo que o Náutico apresentou nessa temporada agora. Assim, obviamente que não está tudo errado, o Náutico ter chegado nas quartas de final já pode ser considerado, para a perspectiva do Náutico no início da temporada, um resultado ok, mas esse jogo em si fugiu muito, foi muito fora da curva do que o Náutico tem de potencial, tem de competitividade, do trabalho de dado, do que já mostrou esse ano. Então, acho que é o tipo do jogo para todo mundo ali sentar e tentar entender o que é que aconteceu. E aí vai ter uma semana livre aí até o jogo do Petrolina, que é um jogo que para o Náutico dificilmente vai valer a vice-liderança, né? Talvez o Náutico garantir pelo menos a terceira colocação, e depois já vem o mata-mata do Pernambucano. Mas esse é o tipo de jogo que vai todo mundo ter que tentar refletir, porque hoje eu não consigo achar uma explicação. Se você perguntar uma explicação tática, técnica, eu não consigo. Assim, para mim, só me vem a questão da apatia mesmo, que foi o que Dado falou. E eu não sou muito de apontar essa questão de o time não tem vontade, assim, eu nem cito isso. Mas tem dia que o time não está bem, tem dia que o time sente alguma coisa, né? Teve os problemas com os jogadores, né? Vitor Ferraz teve uma indisposição, quase que desmaiou. Diego Matos e Wagner também se tiram durante o jogo, mas nem Dado citou isso, nem os próprios jogadores tentaram justificar isso. Foi a questão da apatia mesmo. Então, foi um jogo aí que o Náutico, infelizmente, teve o seu pior dia na temporada num jogo de mata-mata, jogo único, fora de casa, um jogo que podia ter tido uma boa oportunidade e não teve, e foi eliminado da Copa do Nordeste. Isso que Cláudio falou. Maestro, é um jogo que tem impacto, assim, tentar medir o impacto disso e não fazer também com que a temporada imploda diante de uma partida, uma atuação como essa, né, Maestro? Lucas, eu concordo bastante com
com o que Cláudio falou, e ainda tem um ponto, juntando com o que você está dizendo, que é o seguinte, sobre o que foi essa atuação do Náutico. O Náutico, ele foi dominado pelo Sport naquele clássico da Copa do Nordeste, mas ele não foi dominado sendo apático. Ele foi dominado no jogo lá, tecnicamente o Sport estava melhor, a estratégia não encaixou, mas contra o ABC, além de ter sido dominado, o time, foram duas coisas somadas, elas se complementam nesse jogo de hoje. O domínio do ABC, que chegou a 31 jogos sem derrota no Frasqueirão, é um outro time quando joga lá, e a apatia do Náutico. O lance quando o jogo já estava 2-0, 49, eu acho, do primeiro tempo. Quem foi aquele volante? Perdeu a bola. Meu Deus do céu, aquilo ali foi assim, foi inacreditável. Aquilo ali é uma pessoa que não... É como se o jogo estivesse... Foi assim, foi um desarme tão surreal para aquele momento do jogo, que a impressão é que na cabeça do cara o jogo estava parado. Assim, aqui não estava valendo o jogo. Ele estava em pé com a bola, olhando, o cara da BC veio, pegou a bola, recuperou isso. E assim, foi um negócio assim, inacreditável para um jogo desse tamanho. Sobre o dano desse jogo, para essa partida, embora a chance, sem público, o jogo não teve público, ou seja, chegou a crescer a chance de classificação do Náutico, mas aí durante o campo passou longe. Eu acho que o time tem que voltar as atenções rapidamente para o Pernambucano, até porque está na Copa do Brasil, querendo ou não, quarta-feira, antes do Náutico voltar, o Náutico volta a campo no sábado, né? Na última rodada contra o Petrolina, mas na quarta-feira, por exemplo, já vai ter ali o sorteio da Copa do Brasil. Ou seja, já é aquilo que já muda o ambiente do clube, já vai se discutir outra coisa, vai ver qual é o seu adversário, vai ter, mesmo que seja um adversário muito difícil, mas já vai ter uma virada de chave na quarta-feira. Vai ter lá uma outra campanha do Náutico. No Pernambucano, o Náutico não tem mais aquele negócio dos últimos anos e tal, de jejum, de quebrar aquele negócio todo. Pelo contrário, voltando as atenções para o Pernambucano, onde vai estar mata-mata com jogos únicos, onde o time tem potencial de buscar novamente a competição, o título, o Náutico vai pelo tricampeonato, que não acontece desde os anos 60. Então, assim, tem uma chance ainda de buscar, de fazer valer esse não é nem o primeiro semestre, porque agora os campeonatos nacionais começam em abril, né? Mas esses primeiros meses, melhor dizendo, antes do Campeonato Brasileiro. Tipo, o Náutico não encerrou, fechou para a balança até começar a Série C. O Náutico tem uma Copa do Brasil que vai ver o que dá, se vai ser um confronto acessível, nem que seja para fazer renda nos aflitos, ou tentar um jogo que possa projetar uma classificação. Tem uns 3 ou 4 nomes que você pode... mais do que isso, não. Ali dos 16 do pote 1, 3 ou 4 nomes que você acha que dá para buscar alguma coisa. Tirando isso, realmente é muito difícil, um ida e volta, fazer um resultado diferente. Mas no Pernambucano, eu acho que não tem chance. Dificilmente será segundo lugar no Pernambucano, por causa do Retrô. Ou seja, o Náutico deve jogar no próximo sábado. Já deve jogar logo depois as quartas de final. A tendência é de jogar as quartas de final, mas como mandante. E com a grande possibilidade de ser no chaveamento do Retrô. Ou seja, ele jogaria como mandante para pegar o Retrô na semifinal, num jogo onde valeria a vaga na Copa do Brasil de 2024. Então, veja só, daqui a 10 dias, o Náutico já vai ter a definição do sorteio da Copa do Brasil e um jogo, provavelmente, contra o Retrô. Aliás... contra o Retrô. Se o Retrô não vai ser primeiro lugar, acho que não vai ser primeiro lugar, não vai tirar o Sport, e o Náutico não vai ser quarto. Então, o que acontece é o seguinte: o Náutico é segundo e o Retrô terceiro, ou o Retrô segundo e o Náutico terceiro. Então, daqui a 10 dias, tem já a definição da Copa do Brasil e esse jogo contra o Retrô que valerá a classificação à Copa do Brasil de 24, porque o Náutico não conseguirá essa classificação na primeira fase. Essa vaga deverá ficar com o Sport. Em relação à Copa do Nordeste do ano que vem, está muito confuso atualmente, mas é o seguinte... Como está Náutico e possivelmente, provavelmente, seria Náutico e Retrô essa semifinal, se o Náutico exercesse jogar na semi e passar, o Retrô já estará na semifinal. Se do outro lado o Sport confirmar a sua presença na final, significa que o Náutico, se for finalista do Pernambucano, estará na Copa do Nordeste. Porque, se eu não estiver falando até de cabeça aqui, o Sport, porque só tem uma vaga agora, que é para o campeão na Copa do Nordeste. Aí, se o Náutico for campeão, vai para a Copa do Nordeste. Se o Sport for campeão,
iria o segundo melhor do ranking para a fase de grupos. E nesse momento, em Pernambuco, é o Náutico. Então, veja só, não tem terra arrasada, não. O que tem é uma atuação que, como o Cláudio já falou logo no começo, você também falou, e você também trouxe, Dado vai conversar com o time para entender melhor. O treinador precisa realmente entender melhor. Veja, se o treinador não entendeu melhor, a gente está avaliando aqui um cenário do que a gente viu. Do que a gente viu foi uma atuação lamentável, onde o ABC foi muito, muito, muito melhor. No primeiro tempo, o scout de finalizações, segundo o Footstat, foi de 17 no primeiro tempo. 17-2 para o ABC. E aí, quando eu coloquei esse dado, eu até tuitei esse dado, alguns alvirrubros comentaram. Que finalizações foram essas do Náutico que eu não vi? Porque aí eu pensei, mas assim, deve ter sido cafofa, chute de muita distância, porque não foram esse dado, 17-2, ele soma chutes certos e errados. Ou seja, e o Náutico não teve nenhum chute certo. Em chute certo foi 8-0, o scout foi de 8-0 para o ABC. Mas realmente esses dois chutes do Náutico devem ter sido dois chutes horrorosos, travados para fora. Os caras, eu não lembro, e realmente não teve. O Náutico, eu só dos 4 eliminados, eu não vi Ceará e Sergipe. Mas, querendo ou não, pelo roteiro do jogo, o Sergipe chegou a empatar a partida. O Ceará faz 1-0 e o Sergipe chegou a empatar. Dos 4 jogos, o Náutico só não foi mais... não foi, talvez, mais batido facilmente do que o Ferroviário, que com 6 minutos já estava 2-0. Porque o próprio CRB, que o placar é de 4-0, o jogo estava 1-0 no segundo tempo, e o CRB ainda um lance bem confuso lá, mas ainda teve uma bola para empatar. O Náutico não teve, em nenhum momento, a bola para abrir o placar, para fazer 1-0 ou para diminuir 2-0 para 2-1. Então, pelo que foi o jogo, o adversário mais batido mais facilmente batido foi o Ferroviário, e o Náutico foi o segundo, e sinceramente eu não esperava. Inclusive até na prévia lá no que eu faço no blog, lá do Mata-Mata, errei bastante, que eu falei assim, eu dei minha opinião, passando Ceará e Fortaleza, e botei Sport e Náutico. Aí eu até coloquei, o mais suscetível à mudança é ABC e Náutico pelo equilíbrio, e no final das contas era exatamente o contrário, né? Era o ABC para ter classificado e talvez o equilíbrio é que botasse o Náutico com alguma chance. Então, eu errei feio nesse pitaco aí. Porque realmente não dava para esperar uma atuação tão ruim como foi a do Náutico no Frasqueirão. Esse primeiro tempo do Náutico que tu falou aí, o Náutico no Instagram, né, ele faz os stories, né, fica um dos assessores lá atrás da barra e filma todo o ataque. Aí eu vendo o Instagram do Náutico há pouco, aí os stories do primeiro tempo só tem dois vídeos. Começa o jogo e um ataque e um cruzamento. Ou seja, nem conteúdo o Náutico conseguiu gerar para a rede social, que normalmente fica aqui, vários pontinhos assim, né? Mas, assim, o Instagram do Náutico foi o resumo do jogo, principalmente do primeiro tempo, na verdade, né? De o Náutico não ter chegado ao ataque. Eu também nem lembro dessas 2 finalizações, porque o Náutico não conseguiu criar nada no primeiro tempo. É isso. E aí, Cláudio? Puxando aí, enfim, não são destaques, né? Mas quem sai arranhado dessa pancada aí que o Náutico levou lá em Natal? Veja o justo, era para não ter nenhum destaque positivo. Assim, todo mundo. Não tem destaque positivo e negativo, todo mundo. Isso. Mas acho que dá para... Teve alguns que sobressaíram. Alguns você tem que pensar até para ser a cara da derrota, né? O cara que porra, não fez nada. Mas assim, Paulo Miranda fez uma partida muito... Paulo Miranda e o Odivan fizeram uma partida muito ruim os dois. Falharam muito, principalmente na saída de bola. Enfim... E estava uma zaga boa, encaixada nos últimos jogos. O Náutico estava melhorando, mas hoje fizeram partidas péssimas os dois, né? Souza também estava muito mal. Ainda fez um gol contra, né? Era o jogador que se esperava mais de criação de jogada. Nem falta ele conseguiu bater bem. Deixa eu ver mais. E acho que o ataque também, a bola nem chegava no ataque. E Diego Ferreira, acho que Diego Ferreira também fez uma partida bem ruim pelo lado direito. O Náutico sofreu demais pelas pontas, já era esperado, mas pelo lado direito ali da defesa do Náutico foi muito mal. E positivo, velho, eu acho que não consigo destacar ninguém, não. Sei lá, talvez Richarlison pelo gol, pode ser, mas forçar a barra demais. Total. Nem precisa.
É isso, mas acrescenta mais alguém aí, quer pontuar alguém aí dessa parte individual do Náutico? Não, essa ficha do Náutico não dá para extrair ninguém, não. Não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer, né? Não tem não. É horrível. É isso. Quando muda o teu, Lucas? Acho que o Lucas caiu, na verdade. O homem deu uma travada aí. Cássio, vamos virar a página, Cássio. Aproveitar que o Lucas caiu, a gente já pode virar para falar do Bahia. Só falar rapidamente do ABC. Sim, voltei. Só rapidamente do ABC, que volta à semifinal depois de 5 anos. Chega pela 4ª vez, mas numa semifinal duríssima, né? Que ainda tem Sport, Ceará e Fortaleza. Mas, querendo ou não, o ABC ele consegue ter um desempenho muito justo para a temporada dele. Um time que não perde em casa e um time que consegue classificações interessantes. Foi fazendo 5-0 na primeira fase da Copa do Brasil e eliminou o Vasco dentro de São Januário. Na Copa do Nordeste, venceu o Fortaleza. O ABC venceu o Fortaleza no Frasqueirão. Sofreu uma derrota, tinha 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi para o próprio Sport, ainda na primeira rodada, na Ilha do Retiro. E é um time que tinha subido, que acabou de subir da C para B, mas que ele parece não. A gente até pretende falar. Ele está incomparavelmente, de forma incomparável, mais bem preparado que o Vitória, que também subiu para a Série B. Assim, esse time do ABC, não sei se ele vai brigar pelo G4, vai subir, mas para quem vem da Série C nesse perfil de clube, o primeiro ano é um pouco de estabilidade, olha só, de não ser um bate e volta para baixo. E esse time do ABC ele parece ser uma equipe com capacidade ampla de fazer uma segunda divisão segura. Agora, na semifinal, vai ter um compromisso bem complicado, né? Vai pegar o Sport na ilha, mas a campanha do ABC ela já é assim. Ela marca um momento de um time que há tão pouco tempo estava na Série D. Ou seja, sai da Série D, volta para a Série B e volta a disputar essas fases da Copa do Nordeste, que é coisa que o ABC faz até com certa regularidade. Ele já é a 4ª vez que ele chega na semifinal, chegou várias outras às quartas de final, já foi vice-campeão em 2010. Então é um clube que se fazia presente, mas que não estava muito ali nos últimos anos, ali está chegando agora. E não chega como surpresa. Porque o ABC não é a cota de surpresa dessa semifinal. A campanha dele, inclusive, é a 4ª melhor campanha da Copa do Nordeste. As 4 melhores campanhas chegaram na semifinal. Ano passado, 3 visitantes se classificaram nas quartas. O Fortaleza, ano passado, foi o único mandante que se classificou nas quartas. Todos os outros jogos, os times de campanha pior avançaram. Dessa vez, todos os times que tinham as melhores campanhas passaram e o ABC era um desses times. Perfeito. Um time que vem mostrando consistência aí e deixou claro isso hoje nessa ótima vitória contra o Náutico.